Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Logística Fora da Caixa. Hoje, uma sexta-feira, quase 10 horas da noite. Quem diria, estamos aqui para mais uma gravação, hein, Tailândia? Mais uma, entre muitas que já fizemos, mais uma experiência aprenderemos no dia de hoje. Exato. E o objetivo principal é cada vez aprender mais, conhecer novas histórias e trazer para o nosso público pessoas que tragam insights e ensinamentos. Hoje o dia foi uma correria, né? Cada um vindo de um canto e a nossa convidada veio de mais longe ainda. Nós estamos atravessando estados aí, Exatamente. regiões. Vamos lá. Mas é isso aí. Sempre importante iniciar dando os nossos primeiros agradecimentos. Agradecer a todo mundo que está nos prestigiando aí ao canal Logística Fora da Caixa. Está sendo bem bacana, semanalmente publicando as entrevistas. Toda quarta-feira, 18 horas, certo? Isso aí. Às vezes dá um bug, mas Às vezes acontece. dá um bug, uma travadinha, mas 18 horas tá firme lá. E gerando conteúdo, que é o principal objetivo que nós trouxemos o canal aqui para trazer ideias e insights para o pessoal aí que está no mundo da logística, no mundo profissional, ou nas suas carreiras, certo? Então, lembrando também que a gente também está nas principais redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram, WhatsApp também, algumas vezes compartilhando aí com os colegas amigos. Se puder compartilhar, curtir, comentar, deixar o seu like lá, a gente fica muito feliz. E em breve ao vivo, né? Em breve ao vivo. Estamos aí nos programando para fazer eventos ao vivo, feiras. Logo vocês receberão os comunicados aí. Então, logo estaremos abertos a patrocínio, né? Apresente a nossa convidada aí, Helder. Show de bola. Hoje a nossa convidada é a Daniele Magalhães, né? Proprietária da Schutz, corretora de seguros. A Dani que eu conheço desde o Mercado Livre, é uma das poucas boas lembranças. Vinda direto da terrinha, né, Daniele? Chegou agora, em cima. Estamos aqui louco esperando. Cansado pra caramba. Chegou de Salvador. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu te convido desde a época que eu fazia carreira solo no online, né? Nunca deu certo. Fui fazer um convite para ela uma vez. Para que eu fiz o convite? Ela me alugou uma semana, um mês inteiro, tentando me vender seguro. Eu não consegui entrevistar e hoje está aqui, né? Que bom te receber, prazer te receber. Obrigado por ter aceitado e ter vindo de tão longe, né? Seja bem-vinda. Obrigada, viu, Helder? Tive uma experiência ímpar com o Mercado Livre. Teve outras experiências também, né? Saiu do... já estava paquerando podcast desde a época online, né? Na solo. E é um prazer. Apesar de estar tarde, 10 horas da noite, mas quem é da logística sabe que a gente não... Exatamente. Então tá todo mundo em casa. É isso aí. Ô Dani, a gente, né, tem o objetivo aqui de contar histórias, de motivar as pessoas em algum momento se espelhando na história. E sempre a gente recebe, quando a gente recebe uma mulher, a gente fala, as mulheres são raras, né, na logística, a gente sempre tem muitas opções masculinas para convidar e as poucas mulheres, dificilmente você tem, às vezes, o aceite de primeira mão, né? Mas a gente contando as histórias, a gente sempre pergunta inicialmente quem é a pessoa, né? Quem é a Daniele Lima, a baiana, arretada? Então, Daniele Magalhães, sou nascida e criada em Salvador, 38 anos, sou formada em engenharia mecânica. Porém, mecânica, estagiei a partir do terceiro semestre em várias indústrias, Salvador, polo petroquímico. Porém, quando eu me formei, a oportunidade que eu tive foi dada por uma empresa de logística, DHL. Daí... Primeira experiência foi na DHL. Isso, já formada. E aí eu não voltei mais. Eu brinco com o pessoal dizendo assim, se eu pegar um avião e alguém perguntar, tem algum engenheiro mecânico? Vergonha, porque eu não sei fazer mais nada. Mas como que surgiu esse interesse pela engenharia mecânica? Então, meu pai é engenheiro também de formação, então matemática era algo que a gente se dava muito bem, né? Antes de aprender uma divisão, meu pai já ficava tentando me explicar o tempo para chegar na viagem, porque ele cansava de eu perguntar, que horas vai chegar? Que horas vai chegar? Ele falta 5 quilômetros, divide aí.
Quanto tempo falta? Então, assim, sempre foi muito estímulo. No final do terceiro ano, eu sempre fui muito boa em matemática, física e química, e foi mesmo por exclusão. Não tinha um amor à engenharia mecânica, era a engenharia. Sim. Mas eu não tinha maturidade para entender qual seria. Fiz civil e depois eu troquei pela mecânica, porque eu gostei mais, achei mais agitadas as matérias finais. Porém, não atuei depois de formada, não adiantou muita coisa. Os estágios foram todos Todos engenharia mecânica, manutenção, todos. E eu falava assim, ai meu Deus, eu vou ser médica de máquina, ficar na madrugada. Todas as minhas operações eram 24 horas por 7 na logística, mas enfim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede para Deus, né? Que uma hora ele realiza. Que uma hora ele realiza. Ô, Dani, mas daí como que foi esse primeiro emprego? Como que surgiu isso, né? Tipo, bateu uma dúvida de migrar já para uma área totalmente diferente? Tinha ideia de que era diferente? Quando eu formei, a engenharia mecânica ela não estava no topo. Tá? Quando entrei na faculdade, sim. Quando eu formei, não. Tinha muitas vagas mais aqui em São Paulo. Tive uma oportunidade, né, de entrar na DHL, mas não como engenheira, era como analista de logística, eu mesmo sendo formada. Dani, foi a oportunidade da sua vida? Não, não foi, mas eu precisava de dinheiro naquela época, isso que era o mais importante. Precisava trabalhar. Eu lembro muito bem que meu pai me levou até o polo petroquímico e falou assim, meu Deus, você vai acordar às 4 e pouca da manhã para pegar esse ônibus, né? Porque quem é da região da Bahia, né? O polo petroquímico é 50 quilômetros, é 1h30 de transporte. Qual que é o nome da cidade? Camaçari. Camaçari. Fiquei 10 dias naquele posto. Entre Salvador e Simões Filho, não é? Isso. E aí eu falei assim, eu fico 3 horas no ônibus, mas eu não posso ficar sem dinheiro. Então foi muito na oportunidade mesmo, tá? Dei sorte de ser uma grande empresa da DHL, então assim, com processos muito estruturados, o contrato já tinha mais de 10 anos. Era uma empresa pronta, né? Então, entrou num negócio pronto. Então foi muito interessante. E também teve um gancho porque tinha a parte do ENSAC lá. Então era voltado muito mais à engenharia de produção. Eu estava na época, né? Fui tirar uma licença maternidade de uma coordenadora de qualidade e depois ela era qualidade e inventário. Só que eu também não gostei nas duas áreas, tá? Mas fiz porque a gente tem que fazer o que gosta, tem que fazer o que precisa no início, né? Sim. E depois veio a oportunidade de ir para a área de processos, mais da engenharia de produção. Estava numa equipe que todo mundo é engenharia de produção e eu era a única mecânica, né? Eu assim, nossa, vou ter que aprender de novo esse troço agora. E aí, quanto tempo tu ficou? Eu fiquei 6 anos na DHL lá, em Salvador, em Camaçari. Eu entrei como um analista de logística, depois eu fui analista de processo e de lá eu fui para São Paulo como coordenadora de melhoria contínua. Na DHL também. Mas tem um intervalo aí. Onde eu estava, como eu falei para você, o contrato era muito estabilizado, tinha mais de 10 anos. E era muito difícil, realmente, carreira. E aí eu estava sempre falando eu tinha um gestor em São Paulo na época, e eu falava para ele o meu interesse de ir para São Paulo. E até quando eu voltei para Salvador, eu sempre falava para meus colaboradores, né? Eu quero carreira. Assim, você quer carreira? Vai para São Paulo. Aqui vai demorar um pouquinho mais, tá? Então não chore se vai demorar 2, 3 anos. Quer carreira? Vai para São Paulo. Para você tá bem claro isso que... Muito claro. São Paulo, muito claro. O livro de oportunidades é bem mais... Eu trago até números, tá? Então, assim, quando eu estava como analista de processo, tinha uma vaga em Salvador. Analista de processo, eu estou falando há uns 7, 8 anos atrás. Hoje está muito próspero, melhoria contínua nas empresas. Quando eu olhava a vaga em São Paulo, eram umas 20, 25. Hoje deve estar muito mais. Então, assim, tinha muita oportunidade. Quando eu estava em Salvador, eu pedi desligamento da DHL. Então, foi a minha maior lição. Por quê? Meu antigo gestor estava tentando uma vaga para mim fora, até para uma promoção. Infelizmente, não deu. A vaga acabava por causa de budget, tiravam, enfim. Sim. E aí eu pedi desligamento porque eu queria empreender. Eu queria trazer material da China. Então eu fiz aula de mandarim, falei com o pessoal lá que ia trazer material da China. Então tinha um dinheiro guardado, assim, gente... Que material? Qualquer um, que minha irmã vendia tudo. Minha irmã, ela vendia tudo. Eu só precisava trazer, ela vendia. Eu disse, irmã, eu vou botar você num carro bonito, você vestimenta bonita, você vai no exterior, vai vender tudo. O que eu tiver lá, eu trago. Só que aí, nem tudo que a gente planeja acontece. Nesse meio termo, meu pai faleceu. Meu pai faleceu, então... Você comentou nos bastidores aí que sua mãe faleceu com 7 anos. Isso, eu perdi minha mãe com 7 anos. E aí, quando eu perdi meu pai, eu tinha acabado de pedir demissão. Eu pedi demissão,
Levei meu pai no hospital, 1 mês depois ele morreu. E agora, Lombardi, o que a gente faz? Isso que ano? Isso foi 2018. Quantos anos tu 2018, tinha? recente. Eu tinha 31, 32. E aí aquela vontade de crescer, de fazer alguma coisa diferente, só que deu uma podada. 4 meses depois, esse mesmo gestor que estava tentando, né, eu liguei para ele. Então, é muito importante a gente ter clareza como a gente sair das empresas. A gente tem que sair com a porta aberta. Exato. Porque esse mesmo gestor, eu voltei para São Paulo para fazer alguma coisa, eu falei assim para ele, chefe, deu merda. Tudo que eu planejei deu errado. Estou indo para São Paulo, vou fazer um mestrado, me arrumo uma coisa. E aí, eu venho com muita sorte. Eu não digo que não é só sorte, é oportunidade, né? Você falar, ter coragem de falar com as pessoas. Foi a primeira contratação da DHL para o contrato do Mercado Livre. Então, eu vim para cá como terceira, como coordenadora de melhoria contínua. Então, assim, onde o Mercado Livre, ninguém sabia direito como funcionava. Tá bem nos primórdios. Abrindo os primeiros Mercado Livre. Então, assim, já vim, praticamente, aluguei o apartamento por internet. Nem vi visitar, olhei lá, olhei no Google Maps e vim. E aí eu comecei a entender como é que se trabalha. Porque eu chegando aqui, o negócio foi diferente. Porque eu fui para a parte operacional. Eu saí da parte suporte e fui para a parte operacional. E foi aí que minha carreira realmente decolou. Eu fiz em 6 anos o que eu não faria em 20 anos. Quando você veio para São Paulo, quando eu vim para São Paulo, foi o início? Quais os papéis que tu começou a desempenhar aqui? No início, quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém da DHL no Mercado Livre. Era eu e um diretor. Então, assim, era uma diferença gigantesca. Um coordenador e um diretor, eram uns 10 ainda cargos para chegar lá. E a gente estava entendendo como ia funcionar o Mercado Livre. O sistema hoje que chama Service Center. Sim. Então, fazia tudo. Tipo assim, compras, colocar guarda-reio, extintores. Era começar literalmente do zero. Foi o que aconteceu lá na onde eu comecei. Isso, estruturar. Começando. E aí, simplesmente, faltou pessoas para operações, né? E aí, eu logo fui para operações. Não tinha o que fazer, porque os auxiliares estavam chegando e precisava de alguém para orientar. E só tinha eu. Foi aí que eu entrei na operação. Caraca. Algumas noites sem dormir. Não, nessa época tava de dia. Virou depois. Mas aí, outra lição que eu tive muito grande. Você não tem que esperar a pessoa pedir para você fazer. Vai lá e faz. Você sabe o que tem que fazer. Vai lá e faz. Eu era coordenadora de melhoria contínua. Eu me vinculava em compras, em HSE, né, que é segurança do trabalho, o que for. Eu estava ali para resolver. Não para simplesmente assim, não, esse não é meu papel. Então, assim, a gente tinha que resolver. O propósito era muito maior. Eu lembro muito bem que hoje, né, head do Mercado Livre, né, junto com o diretor do Mercado Livre, a gente estava junto e ele falou assim, poxa, a gente vai fazer aqui algo que pode mudar muito o cenário do Brasil. Caraca, eu tinha essa visão. Isso que ano foi? 2018. E aí, assim, falando assim, como seria a trajetória do Service Center? Então, assim, aquilo dali me tocou bastante. Então, para mim, aquelas informações, hoje eu faria de forma diferente, compararia as ações do Mercado Livre. Mas naquela época eu não tinha noção, mas tocou muito meu coração. E dali diante foi o que viesse a gente ia fazer. Hoje, para você ter ideia, eu sei até minha produtividade de bater caixa lá, né, de etiquetagem, de tudo, porque chegou uma hora eu não tinha pessoas, a gente tinha que fazer o trabalho. E não era só eu, não. Era gerente, era todo mundo. Botar a mão na massa. Tinha que botar a mão na massa. O começo é sempre... E isso foi muito bom. Te dá bagagem, te orienta, te ensina. Porque, na verdade, acontecia o que a gente às vezes ouvia de cobrança aqui na empresa. Você tem que saber fazer. Se você não souber fazer, o que o cara tá fazendo ali pode estar te enganando. Você não tem argumento para dizer que tá certo ou que tá errado. Então você vivia na prática, de fato, até o time se estruturar. Né, o controle de headcount lá, às vezes você era o headcount, porque faltava alguém. Não, a gente ligava para as pessoas, tá? Para os supervisores, coordenadores, para ir mais cedo, porque não ia até auxiliar. Era muito claro. Então, assim, a gente fazia. Então, assim, a gente sentia a dor do log nitidamente, né? Quando a caixa começou a ficar maior, porque pequena, ficar baixando toda hora já doía, quanto mais uma grande. Sim. Então, a gente, quando trabalhava no outro dia, a gente ficava morto, gente. Então, a gente batia muita palma quem conseguia fazer com qualidade e velocidade, sem dor, viu? Porque a gente mesmo ficava tudo quebrado.
Em São Paulo, quando eu estava no Mercado Livre, pela DHL, a gente era terceiro, foi uma estratégia muito interessante. Abrir os primeiros service centers em conjunto com a DHL, porque a DHL já tinha estrutura. E nesse momento, eu já estava em operações, né? Eu lembro que o gerente geral olhou para minha... Assim, eu acho que o feedback é muito importante. E você ter transparência do que você tem que falar para o seu gestor, ainda mais. E ele perguntou, Dani, o que você quer? Eu falei para ele, sendo bem claro, eu acho que as pessoas às vezes não gostam de falar isso, assim, eu quero dinheiro. 50% do meu salário é o aluguel. Eu preciso de dinheiro. E ele falou assim, então você tem que ir para a operação. Então eu estou na operação já. Eu sou de operações. Já Estou de operações. E assim, realmente, é óbvio que ele não me colocaria se não soubesse que eu não tivesse perfil, obviamente. Fui para operações e aí a gente começou a dar a início os primeiros service centers no Brasil, né? Então, eu abri aí o primeiro service center afora do Rio de Janeiro, que é de São Paulo, que foi Ribeirão Preto. Então, foi o service center que abriu, que o pessoal tomou mais cuidado, porque era o primeiro que fazia fora de São Paulo. E a confiança era muito bacana, né? Que o gestor tinha na gente. Ele falou assim, Dani, vai abrir um service center em Ribeirão Preto, eu quero você lá. Ele falou assim, chefe, o que é que eu tenho que fazer? Cara, vai lá e dá seu melhor. Vou fazer, você descobria na hora, né? E assim, acontecia tudo. Todo mundo sabe que logística, você tem que planejar. Mas tenha certeza que se planejar vai dar errado. Exato. E você tem que garantir no meio do percurso que vai dar certo e vai dar bom. Com segurança e qualidade, obviamente. Tem que concluir, né? Não interessa. Em Ribeirão Preto, teve um exemplo ícone que foi muito marcado. Estava todo mundo esperando a primeira caixinha sair. E já estava rodando de madrugada. Aí eu recebi uma ligação, 1h da manhã, de security. Assim, nossa, será que matou alguém, meu Deus? Mas só tem caixa lá, meu Deus, o que é que aconteceu? Dani, quero te dizer que o gerador não está funcionando. Não tem luz no galpão. Como é que é? Não tem luz? Como é que a gente vai fazer a inauguração? Todo mundo dá expectativa. Vamos dar jeito. Aí eu liguei para todo mundo, olha, carregue seu celular, carregue seu notebook, porque a gente vai operar. A gente entrou com os carros, iluminou, quem era gestor tinha celular. Na época não tinha etiquetadora, era escrevendo, né? Era um Excelzão que mostrava qual era a rota. Eu já passei por essa pacotes, eram poucos pacotes. E aí a gente falando com o time, tudo no escuro, né? Mas assim, dá para enxergar. Quando subiram as portas do galpão, né, os motoristas, rapaz, vocês estão aí no escuro fazendo assim, vamos, entra carro. Aí os carros que estavam lá já descarregou já, sem bateria. O meu tinha acabado quase a gasolina, que não tinha tanto. Caraca. Mas no final deu. E foi um marco de Ribeirão Preto, né? Como a gente startou. O time muito unido, era uma operação muito redonda, que a gente teve muito cuidado com o treinamento, porque era a primeira vez que a gente estava treinando, então a gente também tinha muito cuidado. Então a gente não estava vendo como ia acontecer. E foi um marco, né? Então, assim, se é para fazer, vamos fazer. E aí, a partir daí, como é que foi a tua ida lá para... Foi pro sul, né? Mas até ir pro sul, Isso. Acho que tu caminhou bastante ainda. Rodei um pouquinho. Aí eu entrei no projeto dos startups do Service Center. Foi Ribeirão Preto, Goiânia, claro, Salvador, né? Salvador fazia questão de ir. Salvador, Porto Alegre, um suporte em Brasília, Curitiba também. E aí, né, o Mercado Livre estava bombando. E aí começou realmente a greve dos Correios. E aí, ao invés de pensar assim, olha que bacana, nossa, vai dar problema aqui. Aí o Mercado Livre vem com a nova escolha. Não, vamos ser a nossa própria transportadora. E foi aí que deu a virada de chave. Né? Numa crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. E o Mercado Livre foi vender lenço. Então, hoje tem um market share tão igual. Hoje eu já não sei mais os números, mas estava bem próximo na época que eu estava lá. Tu falou um negócio, tem um filme, eu não me recordo o nome, que a menina fala em tempos de guerra, adquira bens. Né? É mais ou menos isso. Isso. E aí, por motivo pessoal, né, eu tinha um namorado no Rio Grande do Sul na época. E quando eu estava em Salvador, eu tinha um gestor, né, então essa era do contrato da Braskem. E aí tinha um contrato que a gente sonhava. E eu, na época, já namorava com essa pessoa. O contrato de triunfo. E acredite, aconteceu o contrato de triunfo. E assim, eu mandei mensagem, né, para esse meu antigo chefe. Pô, antigo chefe, parabéns, hein? Esse contrato aí, hein? Que bonito, Rio Grande do Sul. Nossa, que bacana. Ele falou assim, Dani, tô com carta branca aí, né? Pra chamar, pra montar o Dream Team. Que até hoje ele fala Dream Team, né? Ele posta Dream Team. Mas, poxa, vamos pro Sul?
Vamos sim. Cara, E aí, Pra DHL de volta. pra DHL, eu tava na DHL Sim. ainda. E fui pro Sul, pra Triunfo, contrato Braskem pela DHL. Mas o que aconteceu? Eu gostei muito da loucura do e-commerce. O e-commerce é assim, ou você gosta, ou se adapta, ou odeia. Não, Tá. Gostoso é. Então assim, tem gente que não se adapta. Não se adapta. Você tem que ter muita resiliência, você tem que abrir a mente. Muito E diferente, aí, né? gostei demais. E quando eu volto para a indústria, esse mesmo gestor meu que falou para mim, o que você quer? Eu falei que eu quero dinheiro, eu vou botar você na operação. Ele me chamou, muito sábio. Dani, eu acho que você não vai se adaptar novamente. Calma, chefão. Vai pagar mais, vai estar perto de amor, vai estar tudo ótimo. Amor, logística, vai estar tudo bem. Amor, logística, Tá dinheiro. tudo ótimo. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, tchê, tchê, Gramado. tchê, tchê, tchê. E aí fui com a cara de coragem. Cheguei lá, 2 meses depois, estourou a pandemia. ai, Achei bom, trabalhei todos os dias. Então, assim, não parou. Isso é muito bom, né, pra gente, ainda mais as pessoas que pararam na pandemia. Só que realmente eu não me adaptei da forma que eu gostaria, né? Eu acho que meu antigo gestor aí estava 100% coberto. E realmente eu acreditei que meu perfil seria mais na explosão, né? A planta química, ela é muito rigorosa porque o risco é enorme. E tem a questão de perfil. Por mais que seja o profissional da logística, existe perfis e perfis. Tanto que na própria DHL a gente tem qual o perfil que vai estar na Braskem, qual o perfil que está no contrato Sim. da Pernod, qual é o perfil que vai estar no contrato também da Braskem. Naquele momento eu acho que o meu perfil já não era mais aquele, eu não estava feliz. E nesse momento que eu não estava feliz, aí eu percebi que não estava fazendo bem. Aí eu pedi para sair da DHL de novo, gente. E aí eu lembro que o RH falou assim, você vai sair, você vai voltar, hein? Vai pedir música. Aí eu falei assim, não, agora eu quero morar junto com o namorado, quero viver uma vida aí de casada, assim, sabe? Quero ver como é que é ser dona de casa. Eu queria ter essa experiência. Até hoje eu falo que eu queria ter essa experiência. É sério, gente, eu queria ter essa experiência. E aí pedi demissão, ia morar em Pelotas, com meu namorado na época, mas eu liguei para um antigo colega meu de Curitiba, no Mercado Livre, e falei assim, meu amigo, tô indo pra Pelotas. Dessa vez eu amarro o homem. Aí ele, poxa, Dani, tô abrindo o Mercado Livre em Pelotas. Eu preciso de alguém lá. Você me coloca. Era o Fábio? Era o Fábio. Eu vi assim, me coloca. Aí ele, puxa, vou botar você no processo seletivo. Aí eu ligo pro ex, né? O antigo digníssimo, e falei assim pra ele. Lembra aquele projeto da gente? Não, esquece. agora eu vou trabalhar de novo. Mercado Livre está chegando em Pelotas. Aí tu entrou pro Mercado Livre. E foi muita sorte, porque, teoricamente, quem era DHL não podia virar Mercado Livre, porque dava conflitos, né? Era prestador. Só que como eu mudei de contrato, fui para a Braskem, e eu pedi desligamento, não tem problema. Sim. Eu lembro que eu tive uma reunião, e o Gustavo estava na reunião, ele virou assim, Daniele da DHL? Ele virou assim, a gente não vai ter problema com ela, não? Aí eu mandei, Gustavo, não, eu estava no contrato Braskem. Ufa. Porque não podia, porque né? dá um conflito ali da questão do prestador, né? Tu tirar um braço, a gente sabe muito bem o que é isso. Isso, mas assim, deu muito certo. Era uma operação pequena. Aí foi quando começou o Sul, a expansão do Sul mesmo, né? Do Mercado Livre. Mas era uma operação muito pequenininha no início, né? 3.000 pacotes, 2.000 pacotes. Ela não rampou muito rápido, né? Então, assim, como a gente tinha experiência, foi uma operação muito tranquila. Eu ligava pro meu chefe e dizia assim, rapaz, tô ganhando muito pra isso aqui. Mas você que montou desde o início lá em Pelotas. Desde o início. E quais são os principais desafios para quem pega desde o início? O que está começando e daqui a pouco tu tá botando a estrutura rodar sozinho. Isso. Quem pega desde o início, qualquer startup, é muito bom. Porque você vai entender todos os problemas até de estrutura que tem no armazém, né? Todo problema hidráulico que tiver, problemas com bombeiro, você vai saber. Né? Então, assim, você vai ser tudo. Você vai ser facility, você vai ter security, você vai ser tudo. Então, Sabe o que é muito louco, completando isso? Parece cena desses programas de TV, esses mutirão que o cara chega e desmancha a casa e reconstrói.
Do nada, tu chega um dia, começa a chegar engenheiro, chega o cara do gerador, o cara da segurança, daí começa tudo, você vira um ponto de referência, você começa a conduzir tudo, mas você praticamente não sabe como tudo aquilo surgiu, mas o cara tem que orquestrar a montagem, né? É muito bom. Isso. E você monta seu time também, né? Então, todo gestor gosta de ter a oportunidade de montar o seu time. Entrevistar, contratar. Tudo, né? E também assumir as cacas que faz na contratação também, né? Então, assim... Que acontece. Pois é. Em Pelotas, para mim, foi um desafio grande trabalhar no Sul, né? Assim, eu estava na Braskem já em Triunfo, só que tinha muito baiano lá. Tinha muito nordestino. Em próprio ali, Triunfo, na região. Isso, porque quando a DHL assumiu o contrato do Triunfo, foi muita gente experiente do contrato da Bahia e do Rio de Janeiro também. Então, tinha muita gente de fora. Então, foi normal ter muita gente de fora. Quando abriu Pelotas também era interior, acho que algumas pessoas tomaram um choque também, um nordestino lá. Sim. Então, assim, eu senti algumas vezes algumas resistências em alguns aspectos, né? Mesmo porque não é só o nordestino, é o estilo do e-commerce, que também era muito diferente para ele. Muitas pessoas que a gente contratava era antigo Ambev, interior também, né? Porque era a mão de obra melhor que a gente tinha era contratar a Ambev na época. E aí, assim, eles tomavam um choque. Porque, exemplo, eu era o site líder responsável pela unidade, eu chegava lá 4 horas da manhã, e se não tivesse bom, eu ia assim, vamos conduzir esse negócio. Vai pra esteira. O negócio tem que sair. E assim, era coisa de louco. Depois o headcount era organizado, tudo. Mas enfim, às vezes as pessoas tomavam um choque. Então, assim, o pessoal sempre brinca. Dani, você teve algum preconceito pelo fato de você ser mulher com tantos homens? Eu ia te fazer essa pergunta e eu acho que não, porque tu é pra cima, né? Eu não senti. Isso é interessante. Eu não senti. Minha irmã sempre fala pra mim, sempre tem. Mas eu não senti, porque eu fui criada praticamente com homens, né? Fiz faculdade só com homens. Então, pra mim, o desafio era ter um time só de mulheres, não era ter um time só de homens. Então, eu não senti. Eu senti mais realmente a questão de ser nordestina no Sul. Algumas pessoas achavam um pouco estranho, sabe? Tipo assim, um cargo de gestão... Para uma mulher nordestina. E uma certa vez eu falei com um subordinado meu e perguntei assim... Você tem algum problema comigo pelo fato de eu ser mulher ou ser nordestina? Ele ficou mudo. Então, vamos lá. Se eu fosse gaúcha, você ia ter algum problema? Se não. Então, o fato é realmente porque eu sou nordestina. Aí eu brinquei com ele, né? Eu falei assim, eu não tô aqui nesse lugar só por causa do sorriso e dos meus fios dourados. E deu uma risadinha, né? Tipo assim, porque eu sei também, porque para ele também era diferente, né? Sim. Até porque tinha pessoas que, em Triunfo, na verdade, que tinham dificuldade, mas não chegava até a mim. Dizia que nunca, não era, eles não aceitavam a ordem da mulher e não era no trabalho que ele tinha que aceitar a ordem. Aí eu brincava assim, eu falei para ele que essa ordem ele ganha, a outra ele paga. Que é diferente. E aí era muito tranquilo. Então, assim, não me impactava. Então, assim, para mim foi tranquilo isso, a condução foi muito tranquila. A parte gostosa, né? Muito boa, né? Conhecer as histórias de cada um. Isso é maravilhoso. Tu viver, tem um lado nervoso do negócio, mas tu viver ali... suar junto com o time é diferente, né? Isso, e aprendi demais com a cultura, demais, assim, isso foi muito bom, é muito diferente. Então, assim, isso foi muito bom para agregar, né, para o nosso dia a dia, a questão do barrismo do gaúcho é muito bonito. Sim. É muito bonito. Então, assim, a briga lá do Grêmio e do Inter também, né? Ave Maria, não podia tocar isso aí no assunto, porque senão ninguém acabava com a reunião, né? O Tailândia é colorado. Então, assim, é muito legal. Foi muito interessante. A operação era pequena, o desafio realmente era contratar pessoas, principalmente o cargo de analista, que tinha uma certa dificuldade. Gostei muito pelo fato da gente colocar mais mulheres, era um indicador que eu colocava bastante. Era de mulheres versus homens. Por quê? Porque, às vezes, eu tive uma lição maravilhosa quando eu estava fazendo recrutamento em São Paulo. Ela tinha 4 anos sem trabalhar, essa pessoa. Desculpa, eu não lembro o nome dela. 4 anos sem trabalhar. Ela engravidou, tudo. E aí, ela trabalhava com faxina. E eu falei para ela assim, e como é que é você carregar um monte de pacote pesado na madrugada? Ela respondeu para mim com um monte de gente olhando. No recrutamento. Você já arrastou aquelas cômodas de madeira da sua avó e aquelas camas para varrer embaixo?
não deve pesar menos que aquilo, né? Aí eu falei assim, com certeza, assim, essa daí é boa. E aí foi uma lição muito boa, porque ela entrou, voltou para o mercado de trabalho. Depois de muito tempo, 1 ano e pouco, eu estava em São Paulo, no CrossDoc, que eu não lembro aonde, e veio uma pessoa me chamar. Dani, é você? É você? E eu não lembrava que era a pessoa. E ela falou Tem assim, muita gente, né? eu sou dispatcher. Ela virou, tipo, uma supervisora da transportadora. Poxa, você que me recrutou lá para ser auxiliar logística. Lembra que eu estava parada por causa do bebê? Eu falei assim, você que movimentava os móveis pesados? Como é que foram as caixas? Ela foi leves. Isso é legal. Então, e isso aí é muito bacana, né? Esses speech. Pelotas realmente foi trazer mais mulheres mesmo. Era um time inicialmente muito pequeno, mas a gente conseguir colocar, balizar. É gostoso quando está balizado. Você acha que, né, até então, tu fala das experiências tuas bem mais agitada, né? Mais agressivo ali, o nervosismo da montagem. Você acha que Pelotas te aproximou mais da galera, assim, ó? Muito mais, porque era uma operação menor. Era uma operação muito pequena. Tinha mais tempo, né? Tinha muito tempo. Tinha muito tempo. Eu ligava pro meu gestor e falava assim, não, eu tô ganhando muito. Tô fazendo nada. Ele acabava de rir. Porque assim, eu levei uma pessoa comigo, que trabalhou comigo em Porto Alegre, quando eu abri Porto Alegre. Eu até conversei com você. Quando você traz uma pessoa que tem o mesmo ritmo que você começa a olhar outras coisas. Então, eu queria olhar procedimento a nível Brasil já. Lá em Pelotas, eu queria ver procedimento a nível Brasil, porque eu estava com muito tempo. Porque eu tinha esse braço muito forte. Então, ele resolvia muito a parte operacional e me deixava muito tranquila para fazer outras coisas. Então, eu chegava na operação 5 horas da manhã, às 3 horas da tarde estava ok. Meu ritmo de São Paulo era 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, saía 8, 9 da noite. Então, Sim. assim, foi uma diferença muito grande de tamanho de operação. Muito diferente, né? Isso. E aí a gente colocou até aniversariante do mês, a gente tinha tempo de fazer, e que tem que fazer, mas que a gente não conseguia ter tempo em as outras operações. Nesse período eu não conhecia ela. Ela, às vezes ela aparecia, mandava, porque a gente trocava muita informação entre os pares, né? Você ficava se falando por vídeo e tal, mas ela aparecia com uns pedidos, às vezes pedia umas coisas e sumia. A gente tava implementando os dashboards de reunião ali, as coisas. Ah, como é que faz isso aqui? E sumia. Daí você manda mensagem, nunca respondia. Eu fui conhecer a Daniela quando tu saiu do Mercado Livre, que tu foi lá em Itapema, né? Mas depois nós conta essa história aí. Foi. E enfim, né? Em Pelotas fui mais, né, a título pessoal mesmo, mas foi muito bom porque eu entrei no Mercado Livre. Isso era muito difícil acontecer como DHL. E aí acabou, né, o romance não dando muito certo, aí eu pedi transferência para São Paulo, pelo Mercado Livre. E aí veio um desafio enorme, eu saí de uma operação de 3 mil para 40 mil pacotes. E aí o negócio ficou gostoso, ficou maravilhoso. Pra quem tava sobrando um pouco de tempo, já começou. Toma cuidado com o que você fala, meu jovem. Toma cuidado com o que você pede, porque Deus pode ouvir, pode te dar em dobro, e você não pode estar preparado. Foi uma operação que foi a primeira operação do Brasil, do Service Center, no qual eu fiz parte também. Então, eu volto para lá. Então, foi algo bem bacana. Só que é uma operação extremamente nervosa. Aonde aqui em São Paulo? A Zona Sul de São Paulo. Zona Sul? Zona Sul. Ele coloca a sigla, né? SSP1, que foi o primeiro Service Center do Brasil. Muito intenso, um engajamento muito complicado. Mas, assim, aí essa foi loucura. Essa não dormia. Essa eu não dormia. Tive vários desafios. Meu time eram todos mulheres. Então, assim, foi um desafio muito grande para mim. Eram todas gestoras mulheres. E foi maravilhoso. Porque, assim, eu tinha dificuldade. Eu não tinha experiência de ter gestão 100% de mulheres. Então, assim, para mim era um desafio. Só que as mulheres era tudo a na caveira, né? Então, assim, não tive muito problema em relação a isso. Foi muito engrandecedor. Por quê? Porque também eu aprendi demais. Então, assim, eu tive um gestor também lá, ele era transexual, então foi a maior lição aprendida que eu tive toda a minha trajetória. Por quê? Entender como a gente vai trazer
esse time todo para o nosso lado, como você pode integrar, né? Tive um time de PCD também, eu tive uma lição maravilhosa, então assim, a operação é grande, então deu muita oportunidade de conhecer muita coisa que eu não conseguiria. Muito perfil diferente, né? Porque eu não conseguiria uma operação pequena. Então, assim, eu tive um liderado meu, né? Eu tive um treinamento para receber ele, né? Então, ele era uma menina, estava se transformando. Não, ele já era um homem, né? Esse é um homem totalmente. Tenho contato com ele até hoje, maravilhoso. E aí, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque o nome ainda não tinha modificado e tal. E assim, eu tinha muita dificuldade de entender isso, porque eu vou falar para ele, você é homem para mim, tá? Aí ele começou a rir, não, Dani, assim, não, porque assim, a gente recebeu o treinamento e tal, mas assim, conte comigo, que você precisar, eu tô aqui. E teve um fato que foi bem chato, né, de preconceito mesmo, sabe? E que foi bem complicado, que descobriram o nome, falaram um monte de coisa na operação. Começa a rolar a piadinha, né? E aí a gente tem que ter muita sensibilidade. Não só você que está no dia a dia, mas o jurídico também, porque o jurídico não vai trabalhar sábado e domingo, né? A operação está lá 24 horas. Se acontecer alguma coisa, faz o quê? Então, a importância do gestor de estar preparado. Não só por situações dessa, como situação de uma pessoa simplesmente dizer para você que está usando droga e quer se matar. Então, o gestor hoje não é só botar a caixinha no caminhão. Sim. Então, ele está preparado emocionalmente para dar... ele não é preparado para falar nada para a pessoa, que pode gerar um gatilho. Mas ele também tem que estar preparado para entender como conduzir a situação. Eu não sei você, né? Mas para mim foi um grande aprendizado e um grande impacto, na verdade, tu chegar com toda essa publicidade dessa cultura, né? Porque isso é escancarado na veia. E você lidar de fato com um time... Tinha um time totalmente eclético, né? Que você tinha venezuelano, haitiano, tinha gay, tinha transexual, tinha todo tipo de perfil tinha dentro da operação. Você tinha de fato que lidar com essas condições que às vezes o próprio time criava ali e atrapalhava, mas ao mesmo tempo é o que você falou, não era só a operação. Às vezes os problemas em torno, para que aquilo acontecesse, você precisava entregar um resultado, entregar a operação ali no fim do dia, mas com todas essas vertentes entrando em conflito entre eles. Você tinha discussões entre a música que tocava, daí você tinha, era mais ou menos como a Câmara dos Deputados. Você tinha a ala gospel, você tinha a ala funk, os roqueiros, e aí, para que aquilo não desse problema, você tinha que ter esquema para que as músicas, a trilha sonora da noite não desmotivasse parte do time em função do gosto de cada um. Era muito louco isso. Tinha que olhar tudo. E assim, você tinha que estar atento. E você percebia, né? Quando tocava um tipo de música que o time desmotivava, baixava a produtividade. Baixava a produtividade. É muito louco isso, por causa da música. Porque coloca aquelas músicas e tal. Então, assim, mas é um aprendizado também. No final, é sempre aprendizado. O gestor, ele não tem que fazer algo que ele queira. Ele tem que fazer algo que tenha uma consequência positiva para o time. Entendi. Então, exemplo, vamos dizer que eu sou evangélica. Vou botar música evangélica se tem gente que não é evangélica. O que o time acredita que vai ser bom? Entendeu? O que vai fazer sentido? Então, você começa a pensar, poxa, as minhas ações, o que vai gerar de impacto no time? Até mesmo uma roupa. Não, de fato é isso. Eu não podia... Pensa, eu gostava de uma coisa. Eu não podia manifestar o que eu queria como padrão. Eu entrava no meio e dava a minha opção lá também. Não, quero ouvir a minha. Eu ia muito na madrugada, não, também quero ouvir a minha. Bota aí essa aí. E aí ia na sequência. Mas aí como funciona esse negócio da música? É que assim, ó, a operação, ela acontece em galpões ali e tem que ser um negócio pauleira. Pensa assim, ela tá falando de 40 mil pacotes. Tu tem ali todo o ciclo que aquilo vai percorrer. Mas é como se fosse uma avalanche. Chega ali o negócio, desce, processa, carrega, pá. Tu olha a operação acontecendo e fala assim, meu Deus, o que é isso? Daí tu chega no dia, as pessoas ficam, né? As pessoas iam durante o dia. Cadê? Não tem nada aqui. Não tem nada. Daí, né? Só e de noite eu pautorava. E aí, para que isso acontecesse, é da cultura, eu não sei, eu nunca vi isso em outra empresa, né? Até então. Você tinha as caixas de som
espalhada ali e tu botava o som. Entendeu? Entendi. A E música botar na era, produção. botava som, você trabalhava o dia inteiro. E aí, eu sentia isso, por mais que eu não gostasse de um tipo de música, quando metia as músicas eletrônicas, meu amigo, a galera... O pau tá... Aí eu me E aí jogava. o cara, um olhava pra cara do outro, já, né? Não, e tinha discussões para Sim, música, sim. viu? Então, assim, tudo era discutido e tinha que ser alinhado. E você, é engraçado que você conseguia medir o clima organizacional com base na trilha sonora que era escolhida por aquele dia. Você tinha um cara, às vezes você pegava um cara que era mais do eletrônico, ele chegava meio puto aquele dia, cansado, ele ia lá, escolhia, e ele já queria cutucar os gospels, já botava um funk daqueles de palavrão Batidão. errado. Também? Sim, Não, de tudo, o funk era o predileto, tá? O Ah, O funk, problema meu era amigo. tirar o funk. Porque, assim, funk, querendo ou não, no Brasil, ele é muito presente, Sim, né, entre as pessoas. Muita gente gosta do funk, Não, não, aqui nada são- contra. aqui em São Paulo Então, era muito aqui forte. seria mais forte. É regional. Lá em Santa Catarina você tinha isso. Então, só Aqui que, deve aqui é ser, muito forte. aqui deve ser mais forte, né? só que, assim, aí parte dos conflitos, eles eram porque as músicas começaram a ser um meio de guerra entre eles. É como se formasse as facções ali dentro Porque a gente imagina só, agora fazendo uma analogia, né? Você tem pessoas da igreja, às vezes, Sim. trabalhando ali no meio, e tu tem gente escutando músicas Uhum. de... Enfim, que Mas não foi- são agradáveis para aquelas Mas pessoas. foi isso, né? Quando começou, eu acho que é legal falar isso, porque assim, quando começou, eu montei uma playlist, fui lá e peguei, me diz lá, quais músicas você acha que tem que tocar e tal, montando. E aquilo foi mais o meu perfil. Eu falei, cara, isso não dá certo. Daí eu fui lá, botei a listinha, galera, mandou sugestões no grupo e ia colocando na sequência. E aí chegou um momento que era exatamente isso. Eu tive que conversar com a ala gospel. Pra Tive que alinhar as conversar. expectativas. Tive que conversar com a ala gay, tive que conversar com a ala estrangeira. E aí você tinha que orientar eles no sentido de que, nós não estamos num ambiente que ele é propício a você manifestar somente o seu desejo, somente o seu perfil. Então a gente precisa entender que temos que dividir. Então vai chegar um momento, é uma música que tu não gosta, beleza, faz seu trabalho, foca nele, que vai chegar um momento que vai ser a sua. Né? Então, e aí botávamos a gente colocava as músicas intercaladas para que não, até a ordem Tinha que ser tinha que organizado. ser organizada, Tinha que porque ser senão Tá chegando a não, minha. vamos. tinha um pessoal que começava a ver umas mais lentas, rolava uma gospel ali, o pessoal já começava a provocar. Nossa, vai ficar essa merda aí? Não sei o que. e reclama. Ao respeito. Aí começava, daí o cara ia lá, socava aquelas mais Os batidão. bocudas pra Batidão. poder provocar. E aí, mexe, fulano, mexe. Eu sei que você quer mexer. E aí começavam a gritar com o outro da ponta. Pô, cara, E assim, é interessante porque a muito música louco isso. realmente era alta, tá? não é alta. O CD de Florianópolis, ele teve que ser mudado. Eles mudaram, né? vizinho, Por conta da área da que ele estava região. inserida, os caras reclamavam primeiro o barulho da carreta, né? Ele descarregava numa área urbana ali e depois o som. Eles teve um período que eles tiveram que baixar, o Ricardo, o Rafael, né? Né? Tiveram que baixar o som porque o pessoal incomodava. Lá em Gaspar eu tava no meio do nada, meu amigo. Não tinha problema. Você ouvia aquele som lá a 1 quilômetro que chegar. legal. Ai, cara. mas era legal, né? Sim. A música ela tinha um propósito bacana, mas tudo tem que ser organizado. Sim, E até pra gente também, né? Uma vez eu cheguei no galpão, eu lembro que tava tocando uma música na Bahia, Nordeste, se o forró é muito forte. sim. E tava tocando um forró das antigas. E eu cheguei, fui tocada no coração com aquela música alta, aquele forró das antigas. Eu falei assim, quem foi que colocou essa música? Aí eu lembro que Beto falou assim, fui eu, porque ele era baiano também, Não, né? Beto. Eu assim, nossa, você tocou meu coração hoje. Então, assim, da mesma forma que pode também, né, afetar a pessoa, Sim. ficar mais irritada, também toca muito. Mas coração. a música mais motivava. Até eu acho que é uma das coisas legais que eu guardo da operação, né? Operacionalmente foi muito aprendizado. Mas eu acho que tem muito modelo de negócio hoje que caberia a música, entende? A Aqui música. na oficina, na Sim. Vex, nós temos uma oficina aqui onde é que está lá
rastreador nos caminhões. Mexe em caminhão? É, Volta e meia tá tocando música ali. Sim. E é mais ou menos nesse estilo. Cada um tem o seu jeito e o seu gosto musical. porque eu lembro quando eu trabalhava na roça, a gente trabalhava com radinho de pilha. Você tava no meio da lavoura de morango, ou do café, qualquer coisa, tu levava a tua... E seguia. Só que naquela época era rádio, né? Nem pendrive não existia. Então, Você tinha que rezar. tu ligava para participar do programa, etc. Ligava na Você rádio. ficava esperando a tua música, exatamente. Então, você vê que isso motivava desde lá dos primórdios. E usar isso em favor da produtividade. Você pega um armazém de separação, um ambiente mais frio, que o cara tá ali na noite, tudo congelado. Tu mete um somzão desse aí, muda totalmente o perfil. O Mercado Livre, ele tinha uma forma, né, não só de botar o som, mas eles tinham umas campanhas muito interessantes. Exemplo, Halloween mesmo. Você se vestia mesmo. Eu fui uma vez a loura do banheiro. Eu posso até mostrar uma foto para vocês, porque é impressionante. Quando eu falo para vocês a loura do banheiro, vocês estão achando que eu botei uma maquiagem branca. Vocês não estão entendendo, não. Eu assustava os motoristas. Eu só falo assim, Dani, não fica próximo ali, não, porque pode dar problema. Vou mandar uma foto depois para vocês. E aí, assim, teve uma reunião que eu tava com um cara de transporte. Ele foi a freira, acho que a freira assassina, não lembro. E aí tiraram um print de uma reunião online, ele vestido de freira. Eu não acreditei. Aí eu liguei para ele, até esqueci o nome dele, assim, atende aí urgente. Eu preciso fazer uma reunião urgente, aconteceu uma coisa, porque eu queria que ele abrisse a câmera, porque eu tava achando que tava sacaneando. E ele tava de freira mesmo, todo maquiado e tal, online. Então, assim, você vê como a questão de você vestir a camisa é interessante. Uma das últimas semanas minha, eu tava de peruca. Eu participei de peruca. Eu fazia desafios com a operação, e isso também é muito gostoso, né? Gente, se você bater a meta de produtividade aqui, eu vou vir ficar o dia todo de Chapolin Colorado. Eu tenho foto de Chapolin Colorado, tá? Então, assim, eles bateram a meta. Então, eu fui de Chapolin Colorado. E eu ficava o dia todo, tá? Então, se você chegasse lá no galpão como fornecedor e quisesse falar comigo, eu tava de Chapolin Colorado. Isso é legal. Ô, Dani, mas como que daí foi esse fim aqui em São Paulo? Porque daí é uma operação muito nervosa. Isso, muito intensa, gente, um aprendizado assim, parecia até que eu estava em outra empresa, né? Só por causa do tamanho da operação, parecia que era completamente diferente. Você ficou quanto tempo aqui em São Paulo? Eu fiquei mais 1 ano e pouco aqui. Em Pelotas foi quanto tempo? 1 ano também, 1 ano e pouco também. Porque o estágio da operação demora, Sim. Né? Então, assim, para rampar demora demais. Aqui, a operação já estava rampada, então ela já estava pegando pico, também já estava na Black Friday. Sim. Então, isso também era muito interessante, né? Porque aí tinha que organizar toda a frota. Para mim, em relação à gestão de pessoas, né, a risco mesmo, né, criticidade, engajamento, foi muito bom, porque realmente você entendia e mexia, né? Então, assim, você tinha todos os tipos. Eu tenho um dado que para mim mudou meu mindset em relação à contratação de PCD, né? A gente veio o RH, não tem que contratar PCD. Eu disse, não, vamos ver o PCD. Aí chegou, tinha, acho que seu Antônio, o nome dele, se não me engano. Ele não tinha um braço. Então, quem trabalha na logística caixa vai precisar do braço, né, gente? Então, assim, vai contratar uma pessoa sem um braço, mas o cara é trabalhador? Então precisa ser trabalhador. Esse homem, eu fui almoçar com ele, o primeiro dia que ele chegou, eu fui almoçar com ele. Eu disse, Antônio, falei, o que você não consegue fazer? Eu acho que foi ignorância minha ter feito essa pergunta, mas ele respondeu a uma altura maravilhosa. Ele, Dani, eu só não consigo dar abraço com 2 braços. O resto tudo eu consigo fazer. Que legal. Esse homem na rua, ele... Rapaz, todo mundo que ficava na rua dele, a produtividade era boa. Porque ele desenrolava. Porque ele desenrolava. Então, assim, a gente fica olhando... E todo mundo com 2 braços queria fazer mais do que ele com, né? A gente fala assim, a contratação de PC do cara trabalhador, tinha filho, precisava, um funcionário exemplar. Então, assim, eu tinha outro também que tinha autismo. Tá? E ela tinha outro problema também. Aí a gente tinha que incluir algumas atividades mais específicas, tá? Ela que tinha a maior produtividade. Era a questão que ela fazia o quê? Era um negócio CX, alguma coisa assim, mas que tinha que ter concentração. Ela era melhor. Então, assim, a gente fica, tem que botar PCD. Gente, isso melhora tanto o engajamento da sua operação.
é tão bom para todo mundo, Sim. que realmente tem que ser obrigatório mesmo pra gente abrir a cabeça. Cara, eu acho que um dos maiores choques que eu tive, assim, de ter que... Você falar assim, pô, de fato tem que abrir a cabeça e mudar a visão, foi que no time a gente tinha uma das meninas era vegana. E o lanche dela tinha que ir todo especial. É. E aí aconteceu... Num dos envios do lanche, chegou um lanche comum, ela abriu, foi comer, cara, aquilo, né, passou mal, ela veio, questionou. E aí, imagina assim, você fala assim, pô, tem X mil pacotes para colocar na rua e o teu problema é o lanche em empresas comuns, que aquilo não tá na veia, pô, tu acaba mandando a pessoa embora. E ela teve que ser tratada, a gente colocou isso como Tudo regra de todos acordo os com o dias, que ela- exatamente, para atender personalizado aquilo que era a especificação dela. Porque, tipo, você tinha a oportunidade de dizer o que você queria que fosse. E, eu quero amarelo com preto e branco. Ok, tem que ser Não, amarelo, preto e branco. e isso é muito importante, Sim. né? Então o gestor precisa conhecer Muda a seu cabeça funcionário. totalmente. Não, ele precisa conhecer seu funcionário. Então, assim, você está em um lugar que você é responsável, teoricamente, pelo refeitório. E você contrata uma pessoa que é vegana, você tem que ter corresponsabilidade em relação a isso. Né? Você precisa entender, você está contratando uma pessoa é vegana, vai ter refeitório, você tem que, vou ligar lá para nutricionista para ver quais são as opções. Preparar um cardápio. Sim. Para ver quais são as opções. E eu vou te falar, o trabalho, quando tem refeitório, não é tão grande. É realmente alinhamento. É o gestor realmente gastar mais energia de se preocupar Sim. com a pessoa, com o colaborador. Aí os mínimos detalhes fazem a diferença para que esse Demais. dia seja perfeito. Isso E esse colaborador que é vegano, pelo respeito que você tem por ele vai dar o máximo por ele. Sim. Por vocês, por tudo. Isso é muito importante. É carinho, né? Ela tá, isso foi em 2021, ela é team leader hoje. A Paula. Paula, Cara. se em algum momento tu tá vendo, sua história me ensinou muito. Isso é bacana. E aí, depois do Mercado Livre, eu tava pensando em dar um tempo da logística. Era muito intenso, tá? Então, assim, a operação era muito intensa, estava num momento muito crítico, então era necessário toda aquela energia, muita energia. E aí, né, eu falei assim, nossa, eu vou voltar para Bahia. Nesse momento, meu irmão também estava com um problema de saúde. Então, assim, combinou muito forte eu voltar para Bahia. E quando eu saio do Mercado Livre, volto para Salvador, acaba meu irmão, né, amputando o dedo, ele é diabético, acabou perdendo um pouco também a visão, então acabou juntando esses dois fatores muito fortes. E aí, voltando para Salvador, deu uns 4, 5 meses, recebo uma ligação, não vai voltar para logística, não? Seu dinheiro tá quanto aí que você tá 4 meses sem trabalhar? Não vai acabar esse dinheiro, não. Aí eu falei assim, calma, que eu tô resolvendo umas coisas familiares, enfim. E aí, eu lembro que eu participei do processo para entrar na Shopee. Na época, você vê, né, o pessoal quando fala da Shopee na época, eu falo isso até mesmo no meu gestor na época da Shopee, eu falei isso para ele, o pessoal, nossa, você vai para Shopee? O pessoal fazia uma cara, você vai para Shopee? Vai para Shopee? Eu também nem estava entendendo o que eles estavam falando. Assim, pô, uma oportunidade boa, pô, vamos começar. Mas o problema é que negócio, vamos começar tudo de novo agora, Sim. né? No Nordeste. Só que tinha uma parte muito diferente. Muitas pessoas experientes que vieram da DHL e do Mercado Livre. Sim. Então ia doer menos, porque as pessoas já conheciam como fazer. Sim. Então eu tinha muita esperança em relação a isso. Mas realmente era começar tudo de novo. A Shopee ia chegar no Nordeste. E eu fiquei responsável por toda a implementação do Nordeste, né? Na parte de armazém. E aí, eu estava fazendo, né, o bate-papo, né? Eu trabalhei com ele em São Paulo, né? O Bruno. E também em Porto Alegre, né? A gente fez Porto Alegre junto. E ele falou assim, não, Dani, a gente tá aí com a expansão na Shopee e tal. Aí eu falei assim, Bruno, é muita loucura. Eu não quero mais. É muita loucura, porque eu preciso dormir. Aí você vê, ele, não, tá controlado e tal, e tal, e tal. Eu fiquei meio assim, né, desconfiada. Aí eu olhei assim, aí todo mundo, rapaz, você não vai trabalhar, não? E chega uma hora que acaba faltando as vagas, né? Salvador não é São Paulo, né? Então, assim, são vagas específicas. É uma vaga muito boa. E aí eu tava também no processo da Amazon também. Aí eu falei assim, nossa, a da Shopee tá melhor, tá mais estratégico, né? Nordeste e tal. Talvez eu não fique nessa loucura de bater caixa, enfim. Fui pra Shopee. E eu vou te falar, experiência incrível. A mim, foi a melhor experiência que eu tive. Foi na Shopee do Nordeste.
Eu tive um amor enorme. Todo o tempo que eu tive lá, eu falo isso sempre. E eu lembro que não deu quase 5 meses, quando o pessoal ouviram a cara dizendo assim, nossa, você vai para a Shopee? Essas mesmas pessoas estavam mandando currículo, que a Shopee estava crescendo demais. Então, assim, o desafio, poxa, agora eu volto para a Bahia como gestora, né, da regional. E assim, eu não sabia como era trabalhar, contratar no Nordeste, porque eu saí como analista. Volta depois. E volto com o regional. Diferente. E aí a importância da vinda para São Paulo. Te deu bagagem. Que deu bagagem. Então, assim, eu sempre falo com os meninos quando eu tava lá na Shopee. Você quer carreira, vai para São Paulo. Agora você tá pronto? Você vai abdicar? Então, espera assim 4, 3 anos aí uma promoção. Eu não fique reclamando, porque o pessoal de São Paulo vai ser promovido primeiro. E é normal. E tem também o ponto de tu quer carreira, vai para São Paulo, já pegou bagagem e volta pro Nordeste. Isso. Ou vai pro Sul, vai pro Centro-Oeste. Mas você também tem que estar disponível. Então, aqui é um criador de carreira e distribuidor de mão de obra pro resto. Nossa, e muito rápido. Então, assim, eu saí o quê? Praticamente. Se eu olhar de 6 anos atrás, eu era analista de processo, fui para regional da Shopee. Cara, praticamente 5 anos. Sim. Então, assim, é muito rápido. Isso é o conhecimento também, né? Exatamente a carcaça que tu vai criando. Isso, mas também, se a gente botar as horas que trabalhou, né? Uns 10 anos aí, os pilotos de avião se promovem por horas de voo, né? A logística é por horas acordadas. E quando eu volto para Salvador, né? Cara, eu gostei demais, né? Tenho um contato com o pessoal todo mundo da Shopee, gosto demais mesmo. Vem mais organizada porque as pessoas são mais experientes. Isso é normal, a gente não pode comparar o e-commerce de 6 anos atrás com de 1 ano atrás, né? As pessoas já conhecem. Quando a primeira vez foi contratar uma transportadora para fazer last mile, transporte porta a porta, a pessoa nem sabia o que era isso. Sim. Hoje, há 2 anos atrás, todo mundo já sabia o que era. Era todo mundo experiente transportadores. Tá tudo pré-montado, né? Todo mundo já conhecia. E aí, cara, gostei demais de voltar pra terrinha, trabalhar com meus baianos, né? Que eu sou baiana. E assim, eu comecei a trazer alguns spoilers diferentes na reunião, tá? Principalmente questão de você chegar no horário da reunião. Eu lembro que a gente, cada vez que sobe o cargo, fica muita reunião. Sim. Então você fica de 7 da manhã às 8 da noite só em reunião. Praticamente é só orientação, né? E depois do horário tu trabalha. É só reunião. E aí eu fazia muita questão de estar fazendo one-on-one com os meninos, né? Que ficavam fora da Bahia, porque eu não estava lá. Então eu fazia questão de fazer one-on-one. Eu podia ficar até 10 da noite, mas eu tinha que fazer one-on-one. Tá? Por quê? Porque estava começando, era tudo muito novo. E aí, o que eu achei esplêndido essa questão da Shopee foi porque, assim, as pessoas já tinham uma velocidade. Só que o que acontece? Como tinha muita reunião, se eu atrasasse uma reunião, atrasava a minha agenda toda, certo? Sim. E eu bagunçava tudo. E às vezes tá a reunião lá, com o VP, com o head, eu chegando atrasada, ou se não tinha que interromper, ficava feio, né? Então, se todo mundo chegar certinho, dá certo. E aí eu fiz um cálculo. Uma reunião com 10 pessoas, peguei o salário, todo mundo uma média, né? Dividi pelas horas e tal, eu contei quanto era se você chegasse 5 minutos de atraso o impacto financeiro da reunião. Então tem 10 pessoas aqui. Eu peguei 1 minuto de cada pessoa parado te esperando. E comecei a falar qual era o impacto financeiro do atraso da pessoa. Sim. E assim na cara. E às vezes era muito caro e a gente não percebia. Quando era uma reunião nacional, regional, assim, as pessoas muita com salário alto, você deixar uma pessoa parada 5, 7 minutos, é ruim. É ruim, é dinheiro. E aí, até para os meninos mesmo, gente, a gente precisa chegar na reunião. Hoje, antigamente, quando você não tinha online, hoje tudo é online, a pessoa via a roupa que você chegava, seu caderninho, se você anotava. Reunião online, pelo menos você tem que chegar no horário, gente. Pô, insight legal isso, né? Às vezes a gente não percebe, de fato, o quanto você custa para a operação 1 hora parada. Hoje, esses dias aí que a gente estava nessa correria de leva caminhão, pega caminhão, não sei o quê. A gente conversando, tá, mas quanto custa eu ir me movimentar para deslocar um caminhão ou eu estar aqui agora para tomar uma decisão relacionada a onde utilizar o caminhão? Então, é um ponto bacana de se observar diariamente, porque a gente perde, de fato, muito tempo em reunião. É muita conversinha fora do contexto. Exato. O pessoal da TI lá de baixo
um meme, né? Os programador. Mais uma reunião porque eu poderia ter evitado participar, ou que poderia ter sido um e-mail. Eles falam, mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Eu comecei a fazer reunião em pé, tá? Então, assim, tinha uma época que fazia, gente, vamos fazer uma reunião aqui em pé. Assim, por quê? Pra pessoa falar rápido. Eu participei de uma dessas aí, só eu sentei, eu olhei, ninguém sentou, eu levantei. Em pé. A pessoa fala o que tem que falar e acabou. Bom. Existem em algumas empresas setores assim, tipo café, então não tem banco para sentar. E é ali que rola reuniões rápidas entre setores, que tu encontra um colega de outro setor, toma um café, sai uma ideia, uma discussão e promove uma solução muitas vezes. Sim. Então é mais ou menos nesse sentido. Então, assim, hoje o desafio maior, né, na Shopee mesmo, eu acho que até o dia a dia, é você conseguir controlar o tempo. Então, assim, tem que ser direto. Você faz uma reunião com 10 pessoas para mostrar resultado, fala os ofensores, cheguem preparado. Porque, assim, não tem como você deixar uma reunião de 1 hora é uma reunião muito intensa, gente. Dependendo da discussão, é bem puxado. E se você prestar atenção em todas as reuniões que você tem, será que elas não poderiam ser mais curtas? Se a pessoa fosse mais ao ponto? Ou chegasse mais preparada na reunião? Então, assim, isso começou realmente a ser um desafio para todos nós, principalmente para mim, porque o meu era tudo online. Então, assim, eu comecei a ter... eu sempre achava interessante que eu dizia assim, fica até o final da reunião. Todo mundo odiava ficar no final da reunião. Todo mundo odiava, porque eu não podia deixar você falar um monte de coisa numa reunião, 15 pessoas que não estavam ali. Não, fica até o final da reunião. Aí eu fazia uma reunião de 20 minutos, você tinha que estar de novo. Só o trabalho, você entrar de novo, na outra reunião você estava mais preparado. Sim. Você ia falar seus ofensores e tudo. Por quê? Porque ninguém queria ir para outra reunião. Agora, se o assunto realmente fosse complexo, tinha que ter outra reunião. Ou uma ligação. Só que as pessoas chegavam mais preparadas. Então a reunião era mais rápida e todo mundo saía feliz. Então, assim, você marcou uma reunião, vai preparado. Converse com a pessoa que simplesmente é a pessoa que realmente vai discutir mais, discute com ela antes. Mas não deixa essa reunião ser tão longa e deixe 10 pessoas lá, sabe? Que talvez não tivesse tanta necessidade. Sim. Porque você vai deixar de dar um feedback para um colaborador seu. E, cara, essa cultura de ser pontual e de ter, de fato, uma oportunidade de expor aquilo que você tem que falar, o que tem que ser cobrado. Eu tive uma experiência de viver isso ali no Mercado Livre, né? Essa excessividade de reuniões. E num paralelo, num trabalho que eu fiz depois, de alguém que pertencia àquele universo, de não ter essa cultura, você entrava um cara com criança no fundo gritando, outro cara falava da rua e era o mesmo objetivo, mas condições totalmente diferentes. E você via que, como que uma cultura ali implementada a ferro e fogo, ela faz a diferença no resultado. E tu trouxe aí o custo, né? Isso acho que é algo legal de se começar a medir quanto custa uma reunião, quanto tempo você está gastando, porque faz de fato uma diferença. Demais, demais. Assim, como era tudo online para mim, né? Então, assim, eu tinha que pensar, como é que eu vou estar próximo das pessoas? Era um desafio, porque antes eu era presencial, agora virei regional, é tudo online. E aí, isso aí era muito importante, o one-on-one, então eu escrevia tudo, eu tinha um bloco de notas de tudo, de tudo. Então, assim, quando eu fazia um one-on-one com a pessoa, primeiramente, cara, conheça o seu colaborador, conheça ele, conheça, entenda, ele é casado, tem filho, conheça. Eu tinha um colaborador, ele teve um AVC, um infarto. Numa época aí. E aí a operação dele tava pegando fogo. Ele olhou pra minha cara no meio da operação e falou assim, Dani, eu tenho consulta com um cardiologista. Aí eu falei assim, vá pro cardiologista agora que eu tô indo pra operação. Eu vou ficar aí. Se você não conhece o seu colaborador, você vai dar uma chamada nele. Só mais uma consulta. Como é que você marca um cardiologista no meio desse furacão? Isso ele tava tentando marcar um tempão já. Só que às vezes vira um furacão a operação. Ele não sabia. Aí eu falei, não, eu tô indo pra aí. Vai que eu fico aí. Tá? Vai que eu fico aí. Qualquer coisa eu dou uma ajuda. Não se preocupe não. Você vai 2 horas no máximo, você volta, fica tranquilo. Conheça seu colaborador. Porque se você não conhecer o colaborador, vai ter falha na comunicação. Então, o one-on-one inicialmente é conhecer. Direcionar. Direciona ele, né? Ele tá lá no Acre.
Nem te conhece, gente. Fala para ele algumas coisas que tá acontecendo, né? Pergunte para ele se tá tudo bem. Vai direcionando ele. Segundo, pede para ele mostrar para você por que você tá achando, o que você acha que pode melhorar. E quando você der o feedback, não vai ter novidade. Tá tudo ali já. Agora, feedback surpresa não dá. Você vai na sala de feedback e vai falar assim, ó. Não sei o que ele vai falar para mim. Eu sempre digo, feedback não vai ser surpresa para você. Porque tudo do feedback eu vou te falar antes. O feedback no final vai ser um conjunto de tudo que eu te falei durante todas as semanas. Pessoa nova, ano toda semana. Tá na maturidade? Uma vez no mês. Uma vez a cada 2 meses. Uma vez a cada 3 meses. Então a pessoa entende o que você acha dela e espera dela. Então não fica novidade para ninguém. Esse feedback constante, ele tem um prazo, né? Tem. Não pode ser constante a vida toda. Né? Não. Chega um momento não consegue moldar a pessoa. Você faz uma vez no mês. Como falou, não é um bate-papo, né? Você vai direcionando, você vai vendo o que ela precisa fazer de atividade mesmo. Certo? Sim. E até para quê? Para criar expectativa, né? Porque você vai chegar na reunião, a pessoa precisa entender aquilo, né? Você precisa direcionar. Então Sim. Você precisa estar próximo. E aí, o que é mais importante, eu lembro que o one-on-one, eu estava falando, né, falei, uma observação, né? Era uma coisa tão simples, tão simples. E assim, toda vez que tinha reunião, ele falava muito da antiga empresa. Toda vez ele falava da antiga empresa. Porque lá, eu não sei aonde. Eu disse, não, será que tá coisa da minha cabeça? Toda hora ele falava da antiga empresa. Aí, por isso que é bom anotar. É muita informação. Esse comentário, tal. Porque eu também esqueço, eu não tenho uma memória boa. Eu Eu escrevo, quando chega, toda reunião ele faz o comentário da antiga empresa. Eu já fiz quatro anotações. Aí eu falei, meu querido, falei o nome dele, né? E falei assim, ó, eu sei que você passou 8 anos lá. Eu sei que a sua escola é lá. Isso é maravilhoso, porque é uma grande escola. Então você aprendeu muito. Só que você é um profissional. Você é a profissional Daniele. E você pegou as coisas que você entende que são boas daquela empresa. Mas você é o profissional Daniele. E você está numa empresa X. E agora você tem que mostrar o profissional Daniele. Não a empresa X. Porque se tivesse tudo bom, você estava lá, agora você está aqui. É isso aí. Então aconteceu alguma coisa. Então vamos olhar lá a cultura daqui, entender e trazer as partes boas do seu profissional. Coloca tudo na caixinha da reserva. Que serve aqui, tu utiliza, o que não serve. Modelo. Isso. Então você não é a empresa, você pegou a parte boa, que você entende, você hoje é um profissional, você é profissional X, e você está na empresa Y. Mas a pessoa vai falar, é a Daniele do Mercado Livre? É a Daniele da Shopee? Não, é a Daniele Magalhães. A gente enfrenta isso diariamente, porque né, você trabalha com um sistema, o cara sai de uma empresa, tá habituado a trabalhar com um sistema, daí ele chega na outra, mas naquele sistema fazia isso. Pô, mas tu chegou numa empresa para ser o cara para melhorar aquilo, fazer aquilo funcionar. Não é para mudar. Ninguém te contratou para mudar, contratou para fazer aquilo funcionar. Então usa a expertise que você teve no outro lugar e traz a melhoria para cá, né? Não, mas o outro, isso é muito comum, tá? Ficar falando, tem os termos que a gente ouvia, tem o cara que vai para uma concorrente e fala, falecida. A falecida, daí eu falei, tá, mas quantas falecidas você tá falando? Porque, eu passei por tantas empresas. Por algumas. Exato. Mas pode falar. Pode concluir. Mas não tira o brilhantismo, né? Sim. Porque o profissional, ele é um acúmulo de conhecimento em todas as empresas que ele passou. Não tira o brilhantismo. Mas numa reunião, é desgastante. Você chegar numa reunião, eu vendo uma concorrente, eu falei, porque na empresa tal, assim, a gente fazia isso e isso, a gente fazia isso. Gente, vamos cortar um pouquinho, né? Se a empresa fosse um ser vivo, ela ia se sentir um merda ouvindo tudo isso. Pegando um gancho, Dani, eu vi que tu tem muita propriedade. Eu achei legal quando você deu alguns exemplos ali de profissionais, de como tratar o one-on-one, feedback. Isso eu admiro muito esse assunto, né? Eu gosto de ouvir. Mas se tu fosse dar uma dica para quem está iniciando hoje na carreira, quando você pega um jovem, quais são as dicas que você dá para ele? Quando eu fui dar o meu primeiro feedback. Então, assim, eu acho que o primeiro a gente nunca esquece. Primeiro, você tem que entender como funciona o feedback. Às vezes a empresa ela já tem uma ferramenta do feedback. Entenda como é que é a ferramenta. Até para você não preencher errado. Então, é uma coisa básica. Segundo, ver o feedback que você recebeu. Foi um feedback bom? Você gostou da metodologia? Se não,
Vê com o seu gestor a metodologia que ele faz de feedback. Eu mesmo tenho uma. Como que ela é, amiga? Como funciona? Você chegou agora na empresa. Eu vou entender como é que você, vou falar da sua vida pessoal. Quero entender de você. Você é casado, tem 2 filhos, né? Então você tá morando aonde? Quantos quilômetros para você ir para casa? Porque isso é importante, gente. Às vezes o cara tá rodando 100 quilômetros para chegar no trabalho e você não sabe. Então, primeiro, conhecer a pessoa. E assim, é um apoio que você faz no início. Porque a primeira conversa que você tem com a pessoa, você vai direcionar, mas você precisa conhecer a pessoa. Segundo, vai direcionando ela a fazer as coisas que precisam ser feitas. Direcionar mesmo, tá, pessoal? Não espere que uma pessoa que chega vai fazer o que você quer. Comunicação é muito importante. Então, quando eu falo do one-on-one, de você sentar com ela, escrever, dizer assim, ó, hoje é interessante você expedir 5.000 pacotes. Importante você fazer o inventário 100% da operação. Garantir isso, né? Até como gestor, escrever. Por quê? Para não ter falha na comunicação. O maior problema que a gente tem é falha na comunicação. E aí, o feedback vai vir muito tranquilo. Por quê? Vai entender assim, poxa, você não... Por que aconteceu que o inventário não foi feito diário? Aconteceu alguma coisa? E ele vai explicar. Quando ele explicar por que ele não fez, você vai começar a tratar ali já na raiz. Não fiz porque não tive tempo. Opa, como assim não teve tempo? Vamos ver como é que está o seu gerenciamento de tempo. Não, eu estou tendo alguma dificuldade disso. E você vai vendo as dificuldades que ele está. Vai ajudar, não só na parte técnica, mas também na parte comportamental. Né? Vou dar um exemplo, Dani, e ele vai se sentir à vontade de falar para você. Eu estou com dificuldade de falar com um colaborador. Por que você está com dificuldade? E aí você vai conseguindo direcionar ele, porque ele vai te dar as informações. Então, isso é muito importante. Então, assim, hoje, eu tinha um perfil do funcionário que eu sabia que ele, às vezes, ele tinha uma dificuldade de fazer um feedback. O que eu fazia com ele? Chamava ele, escrevia como faria um feedback, treinava feedback com ele, entendeu? Dava ferramenta, escrevia, olha isso, olha o comportamento. Então, assim, eu já entendia as dificuldades que ele tinha e já tratava ali. Agora, precisa conversar com ele. Não é simplesmente sentar para resolver problema. É sentar você e ele e conversar dele, conversar das atividades dele, quais as dificuldades dele. Porque hoje você conversa muito com os colaboradores, mas tudo direcionando. E aí, fez isso e tal, fez isso e tal. Quando é que você para 20 minutos para conversar com ele? 20 minutos. Não estou falando para você ficar 1 hora por semana por ele, né? 20 minutos. Como é que estão as atividades? É aquela lista de atividade, tá tudo ok? Tá precisando de alguma coisa? Porque na reunião dele, ele vai estar preparado. Se ele não tiver, você já vai tratar no one-on-one com ele. Então, assim, tudo vai voltar no bate-papo que você vai ter com ele. Quanto menos observações ele tiver, mais longo vai ser esse one-on-one. Você vai fazer one-on-one a cada 3 meses, a cada 2 meses, porque está muito redondinho. Aí você vai começar a ver no one-on-one com ele o quê? O que você quer? O que você deseja? E já vai colocar no feedback. Entendeu? Ele quer, eu quero ser nos próximos 4 anos, eu quero ir para a área de melhoria contínua. Exemplo, tá? Ele é operacional. Já vai começar a entender ele. Você simplesmente vai pegar e vai começar a dar desafios para ele com melhoria contínua. Então, você vai conhecendo ele. Mas o importante é 20 minutos, converse com o seu colaborador, com o seu gestor. Converse dele, das atividades dele, como é que ele tá. Coisa simples. E funciona demais. O que vai acontecer? Ele vai falar das dificuldades dele, ele vai falar da dificuldade da operação, ele vai falar dos problemas dele. E o que ele precisa melhorar. Ele mesmo vai te dar o que você precisa tratar dele. Ele mesmo. Vou falar assim com você. Tem atividade X, você teve dificuldade de fazer. Fazer uma atividade se você vai ter que carregar um caminhão. É para carregar caminhão, o caminhão vai chegar a tal horário, vai ter não sei quantas caixas, vai terminar a tal horário, né? Então tem umas premissas. Poxa, o que aconteceu que não deu para carregar o caminhão? Ele vai começar a falar da dificuldade. Você ajudou. Passou 5 dias, ele tá com a mesma dificuldade. Você vai começar a ajudar ele. Ele tá ouvindo, ele tá seguindo. As observações que você vai criando. Às vezes a pessoa não escuta o que você fala, não segue o procedimento, tá burlando alguma coisa. Aí o feedback já voltando. Entendeu? Simplesmente numa dificuldade que ele tem. E às vezes ele não tem informação. E você trata o problema na raiz, deu a informação, resolveu. E vamos para outro caso. Quando ele tá redondinho, você começa a falar, o que é que você espera daqui aos seus 2 anos? Aí você já está falando da carreira dele, que é o que ele mais gosta. O gestor, ele tem como obrigação cuidar do colaborador, da carreira dele. Entender o que ele quer. Precisa conhecer. Senão você está fazendo o que lá? Está dando atividade para ele. Aí o que é que vai acontecer? Hoje, os colaboradores, eles não trabalham pela empresa. Ele trabalha pelo gestor, tá? É pelo gestor, não é pela empresa. Pode ser Mercado Livre, pode ser DHL. Ele trabalha pelo gestor.
Ele dá a vida pelo gestor. Ele faz a hora extra pelo gestor, ele faz tudo pelo gestor. Então, o gestor precisa conhecer ele e precisa cuidar dele. Cuidar de todas as formas, né? Um relacionamento. É o relacionamento. Então, assim, esse é o principal. Então, exemplo, poxa, Dani, você faz a gestão toda online. Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou dormir? Às vezes, de forma indireta, é o que a gente vive, né? As transições que a gente vê dentro do negócio. Você vê que as pessoas, elas te valorizam pelo relacionamento que tu tem e não pela tua posição. Mas por quê? Porque às vezes falta na posição o relacionamento. Né? Não é muito louco isso? Isso. E a pessoa, ela vai falar assim, eu acho muito louco, porque assim, eu tô aqui por você. Ela não vai falar isso. Mas você vai perceber isso. Sim. E quando você tem um colaborador que ele tá longe de você, por algum motivo, né? Nós somos um ser humano. Pode achar, ele não gosta de mim. É aí que você tem que estar próximo. Aí que você tem que estar próximo. Você não tem que gostar das pessoas que trabalham, mas eles precisam te respeitar. E o profissional, ele entende isso. Ele pode não gostar de você, mas ele te respeita. E ele vai estar com você. Mas tem que criar o respeito e a aproximação. E principalmente cuidar da carreira do cara. Né? Ele pode ser simplesmente um log. Um auxiliar logístico. Mas o auxiliar logístico hoje, ele é gerente geral depois, tá? Inclusive, meu primeiro gestor gerente geral, ele era operador de empilhadeira. Então, assim, o mundo dá muitas voltas. Sim. Então, assim, você tem que cuidar do seu colaborador, de qualquer forma. Então, assim, eu digo que a única coisa que eu tinha, prioridade que eu tinha que fazer era o one-on-one. Por que eu tenho que fazer o one-on-one? Daniela, porque você é boazinha? Não, tinha uma hora que tinha 15 pessoas abaixo de mim. Cada um representante de um... Ela era responsável por um site. Pessoas novas. Assim, que não tinha nem, sabe, tudo perdido. Colocando nessa pergunta do talento, foi mais para essa parte, muito mais do seu aprendizado, né? Em relação mais... Ô, Dani, então colocando, né, tudo que você falou se encaixa muito mais no seu aprendizado, né? Mas de tudo que você viveu nesses eu vou feedbacks... anotar aqui, para não esquecer o que tu falou, eu preciso anotar algumas coisas. Depois que tudo que você viu nesses feedbacks, qual, de fato, o conselho que você acha que mais casa para essa molecada nova? Que tá como gestão ou que tá entrando como... O cara que tá entrando, que tem desejo de seguir carreira, de construir a carreira, né? Porque você falou bastante coisa importante aí desde o início da conversa, né? Esse lance de tu quer dinheiro, tu quer um emprego, tu fica aqui. Tu quer carreira, tu vai para lá, né? Falou dos feedbacks. Acho que a conversa toda ela é um conselho de modo geral, mas os principais defeitos que você via nas pessoas que quando você conversava, que você acha que isso é um conselho para mudar a cabeça do cara? Porque você falou dos feedbacks. Dar o feedback é uma coisa, você receber o feedback é outra diferente, porque às vezes você se prepara para fazer um feedback legal, mas tu não participa de um feedback de alguém preparado para te não, eu já recebi feedbacks ruins. Faz parte. E por isso que para mim foi uma lição eu tentar fazer algo melhor. Mas também já recebi feedbacks que mudaram a minha vida. Sim. Tá? Feedback é um presente. O pessoal fala throwback, né? É um presente. Cabe você querer receber ou não, mas pode ser um feedback ruim também. Você mesmo falou. Hoje o pessoal, quando chega a trabalhar, começa o trabalho, vai com muita sede. Só que as pessoas hoje estão muito imediatistas. Vamos ver, eu acho que a gente está quase na mesma faixa etária. Antes, para você, exemplo, estudar um assunto, você tinha que ir na enciclopédia, cortar a revista, pegar o jornal. Hoje você vai no celular para você ter todo o assunto. Então, hoje está tudo muito imediato. As pessoas querem tudo imediato demais. Então, a pessoa quer começar o trabalho com um auxiliar logístico, um salário mínimo, e já quer ser gestor. Uma semana trabalhando e já acha que entende. E as coisas não funcionam assim. As pessoas precisam entender que tem uma trajetória e passa e dói. E dói. Mas a questão é, se as escolhas foram difíceis, a vida vai ser fácil. Então, você vai ter escolhas difíceis para você colher isso depois. Então, assim, vai para o trabalho, coisas básicas. O básico tem que ser feito. Tem que chegar no horário, tem que estar disponível, não tem que fazer cara feia, gente, é coisa básica. É coisa básica. Se a pessoa está precisando de você, dê o seu melhor. Não espere um gestor lá chegar do São Paulo para você mostrar o melhor. Dê sempre todo dia o seu melhor nas condições que tem lá. Que é especialmente isso.
Uma hora, alguém vai te olhar diferente. As pessoas vão te olhar diferente. Mas não vai ser de um dia para o outro. Então, tem que dar sempre o seu melhor nas condições que tem. Tem que ser constante, né? Isso. Ah, Dani, vamos lá, mas eu não gosto do meu gestor. Ok, é normal. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas se ele tem lá, ele deve ter alguma coisa boa. Aprenda o que ele tem de bom. Seja esperto. Então, assim, se ele tá lá, exemplo, poxa, eu não gosto daquele cara. Aquele cara tá ganhando, sei lá, 50 mil. Tô ganhando 2 mil reais. Ele tem que ter alguma coisa boa. Aprende. Aprende, seja humilde e aprende. Se aproxime dele. Se aproxime. Então, assim, eu sempre digo isso, eu sou um auxiliar logístico, eu quero ser analista. Vamos aprender um Excel, um VBA, já duplica seu salário. Internet, tá de graça. Você vai passar essa dor? Você quer passar essa dor? Quer estudar depois quando chegar em casa? Você quer? Você tá disponível a isso? Então, a pergunta não é o quanto você quer vencer, é o quanto que você aguenta a porrada. Então, hoje as pessoas, elas só querem vencer. Mas quanto que você tá aguentando a porrada? O melhor feedback que eu recebi, vou mandar esse podcast para ele. Ele me chamou e falou assim, Dani, todo mundo não tá gostando de você, do seu trabalho. Todo mundo quem? Que eu preciso de dados. Ninguém tá gostando do seu trabalho aqui. Chegava 4 da manhã, saiu da noite, viu? Desculpe, Ministério do Trabalho, eu nem batia ponto. Eu batia no horário certo e ficava lá. Nossa, o que tá acontecendo? Aí quem são as pessoas? Anotei. Cara, tinha umas 10, era todo mundo. Aí eu parei, rapaz, tem algo errado comigo. Como é que ninguém gosta de mim? Eu não tô fazendo nada, eu não tô querendo ultrapassar ninguém, eu não quero fazer nada. O que tá acontecendo? E aí vem a primeira lição. Gente, não é o que você acha, é o impacto da sua ação no ambiente. É diferente. E aí, liguei para umas amigas minhas para entender o que estava acontecendo e tal. E realmente eu vi que tinha alguns problemas. Exemplo, eu estava tão focada em trabalhar. Às vezes chegava um cara 3, 4 cargos acima de mim e eu falava assim, aí, você vai fazer o que aqui? Vamos trabalhar. Assim mesmo, na cara. Você só vai olhar? Você só vai olhar? Não, aqui todo mundo trabalha. Entendeu? Aqui todo mundo trabalha. Então, assim, tava meio fora da casinha realmente, né? Então, eu acho que na minha concepção, que eu tava querendo dar o meu melhor, o impacto, que é importante, não tava funcionando bem. Então, tem que dar 2 passos para trás. Perguntei quem eram as pessoas e fui conversar com as pessoas o que eu poderia melhorar no meu trabalho. É baixar mesmo, ir lá e resolver. Como diz o Mano Brown, tem que voltar para a base. Uma pessoa chegou e conversou comigo o que era. Pô, Dani, você toda hora manda alguém fazer, você não faz as atividades, você sempre direciona alguém para fazer e tal, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, falou um monte. Você, quer saber, o pessoal quer atenção, viu? Quer atenção. Chegava, aí o que eu posso fazer para te ajudar? Gente, é uma pergunta tão simples, mas que muda. Exemplo, eu falo muito assim, estar disponível. Pegue meu lápis, pega meu lápis aí, é meu pai, é a forma que a gente conjuga o verbo na Bahia, eu nunca tinha percebido isso. Me dá essa caneca. Poderia passar essa caneca para mim, por favor? Eu tudo falo, me dê. É horrível isso. Me dê, papai. E aí eu não consegui mudar. Eu falo assim, me dê a caneta, por favor. Adicionou, por favor. Já porque mudou. Era muito difícil mudar. Mas já mudou, já mudou. Então, assim, eu mudei alguns detalhes que pareciam ser assim, mas estava incomodando. E tá tudo bem, gente, é coisa óbvia. Se tá todo mundo incomodado, tem algo errado comigo. Sim. E aí, eu lembro que ele falou assim pra mim, o RH falou pra mim, com ele, né? Disse assim, eu achei que você não ia conseguir entender. Eu falei assim, eu consigo entender, porque o meu aluguel é a metade do salário, lembra? Eu vou entender. Obrigado. Eu vou entender, querido. Eu quero entender. Tudo eu vou entender. Eu vou entender. Então, como é que tá o seu TPQL? O tempo que lutar. Então, assim, a gente precisa realmente ser humilde. Então, um gestor, ele precisa ter humildade. Uma pessoa que cresce, você vê um profissional de... pardal tu tem para criar. Isso. Você vê profissionais de alta performance, empresários, super humildes. Então, primeiro tem que ter humildade. Se a pessoa não tem humildade, ela não vai sair dali. Se sair, vai com muita dificuldade. Pessoa que resmunga, não reclame. Então, assim, tem coisas tão básicas, mas que acontece com qualquer pessoa. Então, assim, o feedback foi dado, mudou a minha vida. Fui promovida logo depois. Eu fui promovida que a mesma pessoa que deu feedback falou pra mim, eu não sei como, mas eu preciso te promover. Então, assim, eu pedi promoção? Não. Você tem que fazer seu gestor ficar com vergonha de não te promover. Essa é a primeira coisa. Trabalhe, dê o seu máximo pra ele passar assim, nossa, eu preciso promover essa pessoa de qualquer jeito. Ele tem que ficar com vergonha. Exatamente. Então, esse é o aprendizado. Eu perecia
Não, eu sei que tu merece, mas daqui a pouco nós conversamos. Então, é mais ou menos nessa... Isso, então assim, receber esse feedback, ouvir, entender, doeu, mas me fez crescer. Então assim, tem que dar feedback mesmo pra doer, sabe por quê? Se vai dar um feedback pra doer sendo bom, ninguém vai te dar. Você acha que vai te dar seu pai, sua mãe, seu irmão? Não dá nada, eles estão só no aniversário, final de semana Eu acho contigo. que o feedback pra doer, ele tem... Tem que ter lógica. Mas ele tem 2 destinos. Ou ele faz o cara se tornar puta de um profissional, ou ele vai limpar tudo que tem de ruim dentro do teu ambiente. Porque quem não aceita, vai embora. Né? Ele não tá, de fato, preparado, entende? Isso, mas ele não vai estar preparado também para promoção. Exato, exatamente. Porque quanto maior... A gente ouviu isso numa das entrevistas aqui, né? Eu acho que o Renato comentou sobre isso, o James também. Algumas coisas a gente já ouviu sobre isso de o cara não dá oportunidade por conta de não estar preparado e às vezes a pessoa não percebe. Às vezes a pessoa acha que tá preparada, mas na verdade quem tá em cima vê que ela falta alguma coisa ou outra. Né? E eu digo bem claro, você tá preparado? Você acha, você tá assistindo, eu tô preparado, a empresa não tá dando oportunidade, vai embora, gente. Vai não embora. Fique preso. Vai embora. Ó, ninguém tem obrigação de ficar. Ninguém. Mas se você se está no ambiente, você tem um acordo de cavalheiro fazer acontecer as coisas. Vai ficar lá reclamando? Então, assim, é uma pessoa frustrada. Então, Sim. assim, eu tô preparado para a próxima, mas a empresa... Aí fica criticando a empresa. Arranja outra. Mas será que consegue? Aí tem lá o bichinho, será que consegue? Aí fica preso ao salário. Então, é muito fácil reclamar. Então, assim, decisões difíceis precisam acontecer. Vai doer? Vai. Não pede demissão, arruma outro. Então, assim... Pra mim não adianta a pessoa dizer assim, reclamar, o mercado de trabalho tá aí. Ô Dani, e aí chegou ao fim a vida na logística. Como que surgiu esse fim e esse início na vida empreendedora? Assim, pra mim foi um parto ter saído na Shopee. Eu digo que a minha queridinha, né, gostava demais ter um contato com todos eles. E só que eu sempre quis ter outro tipo de ramo. Sempre quis e eu nunca tive a oportunidade. E aí tive um bate-papo, né, de ter uma franqueada da Prudential, né, a gente faz planejamento financeiro baseado em seguro de vida, sucessão patrimonial. E disso eu não entendi nada, sendo bem claro para você, nada, eu achei o cara louco, que falou assim, o que esse homem quer? Ele não viu meu LinkedIn direito. Então, assim, enfim, eles brincam comigo até hoje. Tu foi abordada nesse assunto? Foi pelo LinkedIn. E aí, outra lição, né? Eu assim, vou ouvir. Mal não vai fazer, né? Tanto que eu falei assim, eu não tava na Bahia, né? Aí a gente fez um bate-papo online. E ele assim, não, vem aqui conhecer o escritório, nada, você faz um network. Aí, óbvio, tirei minha botinha, botei uma roupinha social e fui lá, né? Aí eu cheguei lá, parecia programa de trainee, todo mundo jovem, todo mundo arrumado. Meu Deus, eu comecei a conversar com todo mundo, perguntando qual era, porque o pessoal trabalhava, não sei o que. Eu disse, nossa, a única maluca da logística que sou eu. E assim, gostei muito da proposta, muito vinculado ao propósito, não só que eu tinha como gestora, né? Gestora o quê? É cuidar da carreira. E hoje o meu propósito é cuidar das pessoas, de formas diferentes, mas também com um propósito bem interessante. Confesso para você que no primeiro mês foi muito turbulento. Eu realmente não entendia como ia acontecer. Mas tive super apoio dos meus antigos gestores, né? Todos sabiam dar minha movimentação, daí novamente, né? Você ter clareza, ter honestidade com as pessoas que trabalham com você, tanto que muitos deles são meus clientes. Então, assim, é uma loucura. Mas o que é mais interessante, né? Quando eu voltei para a Bahia, eu senti a falta de estar com mais pessoas, né? E vinculou muito isso, né? Eu empreender, ter um negócio e estar mais com as pessoas. Muitos meus clientes são da área da logística, é algo que linka bastante, né? Esse planejamento financeiro junto com o seguro de vida. Por quê? Quando você vai fazendo carreira da logística, existe uma tendência de você ser um especialista e virar PJ. Sim. Só que você vai virar especialista em PJ numa idade de uns 40 anos, mais ou menos. Tem gente que vem antes, enfim. E aí você perde todos aqueles direitos do CLT. E aí a gente vê com esse planejamento muito bacana. Mas, Dani, é só quando quem é PJ? Não. CLT também. Por quê? Quanto mais cedo faz, melhor. País de primeiro mundo é muito normal você fazer uma apólice para o seu filho. Por quê? Porque você paga muito barato. E as condições, o capital segurado é enorme. Então, ele vai fazer uma apólice complementar só quando tiver filho.
aquela que você fez desde os 15, 16 anos ainda está muito boa e muito barata. Então faz muito sentido. Durante a vida ele com certeza vai receber alguma coisa. Porque, vou dar um exemplo, né? Eu tenho muitos profissionais que são meus clientes que são solteiros, não têm filhos. 90% das coberturas é tudo para a vida. Então hoje vem aí um processo também disruptivo de entender que o seguro, ele não é para a morte. É para quem quer viver com qualidade. Em vida, né? É para quem quer viver com qualidade. E quando a gente olha na logística, né, a maioria dos acidentes que acontecem são dos profissionais da logística. Então, assim, é muito importante quem é empresário ter o seguro coletivo, porque não existe experiência pior do que você perder um funcionário. Eu já tive isso. Então, assim, e você não tem um respaldo, né, de uma empresa bacana para conseguir te ajudar nesse momento. E, assim, pela experiência até do escritório lá, né, nunca vi uma viúva reclamar de um cheque ou de um depósito. Então, assim, é importante ter um planejamento. Como que é? Eu nunca vi uma viúva reclamar de um cheque ou de um depósito. É importante ter um alicerce. É verdade. Ela tá sofrendo, mas que ela reclamou do chefe. Não, e porque ela vai precisar. Vai precisar. E, então, é interessante quando você começa a pagar os benefícios, aí você entende realmente o propósito. Disso, né? Então, a gente tem uma vida da logística louca. Eu vou abrir meu coração aqui. Quando eu converso com o pessoal da logística, eu falo assim, quem você conhece que já infartou? E tem uma vez, tem um monte de gente, pessoal é tudo doido. Então, assim, a gente teve casos próximos que isso já aconteceu, porque a gente não dormia. Cara, quando eu fiquei convidando ela, que ela me abordou, que ela veio, acho que estava no começo das tuas vendas ali, né? Tô mais agressiva, viu? Cara, foi terrível, assim, o tanto que ela fez pensar exatamente no que está em volta, que a gente no dia a dia não passa pela cabeça. Foi muito louca a abordagem. E eu vejo que acho que é um treinamento que o pessoal que vende trabalha nesse ramo. Como tu disse, tem uma técnica de trazer motivos, benefícios e agressividade entre aspas, né? Porque é uma técnica muito de e aí, qual que é? Vamos proteger, vamos investir. É muito incisivo, na verdade. Eu percebi, eu já tive uma vez uma pessoa querendo me trazer essa ideia, né? Mas eu vi que, cara, é toda uma técnica, Sim, não de ludibriar, vamos dizer assim, mas é querer mostrar o quanto é benéfico aquilo ali. Mostra a importância, de fato. Quando a gente paga um benefício, assim, é muito bom pra gente conseguir fazer isso. Mas você vê como muda a vida da pessoa. Eu sou um exemplo de vários benefícios. Meu pai se aposentou por invalidez da Petrobras. Só que ele veio numa instituição que tinha um alicerce muito forte. Então, tudo que a gente teve na vida foi por causa disso. De um planejamento e de um benefício. Então, ele fartou e foi afastado por invalidez com 50 anos de idade. O salário dele foi reduzido. Só como o salário dele era bom, mesmo assim foi muito bom. Tá? Então, assim, até quando ele faleceu, teve um pecúlio. Então, assim, você vê como é totalmente organizado. Sim. Só que a maioria das pessoas que a gente conhece não tem isso. Não está preparado para isso. E eu tenho outro exemplo, que é meu irmão também. É o exemplo oposto. Ele está perdendo a visão, ele vai se aposentar por invalidez e vai ganhar no máximo 2 salários mínimos, porque não tem nenhum tipo de proteção. Então, eu vim do céu do inferno. Então, assim, lembra quando eu voltei para a Bahia? Tô bem próximo realmente por causa disso. Então, assim, a gente não tem uma bola de cristal para saber quando vai acontecer. O que vai acontecer? Então, assim, eu digo, quando a pessoa fala assim, não, Tânia, você vende? Eu penso, cara, eu não vendo. Não vendo. Cadê o contrato? Eu não vendo. Eu simplesmente estou aqui para mostrar algum problema, uma solução de problema que você pode ter. Cabe você ver se você vai querer ou não, e tá tudo bem. O importante é você entender que isso existe. Bacana. Você conhece alguém que queira me recomendar, que você fique com a consciência limpa? E depois você não me liga. Você ligou para não sei quem? Porque hoje as pessoas me ligam. Dani, você ligou para não sei quem? Tenta aí de novo. Entendeu? Então, assim, as pessoas não querem falar, mas querem que a outra pessoa tenha conhecimento. Então, por isso que é importante. Quando fiz a mudança totalmente de carreira, foi um mindset completamente diferente. Mas, assim, a logística a gente acaba não conseguindo sair da gente. São quase 15 anos de logística, não tem como. Então, assim, várias vezes eu visito, né, dono de transportadora. Por isso que eu falo a importância do seu motorista ter um seguro. Os maiores acidentes que tem é com motorista, que seja de empilhadeira, que seja com motorista de carro. Entendi. Cara, vocês precisam de um seguro que seja coletivo. Coletivo. É importante e é muito barato. Sabe? Por quê? Para você dar alicerce. Dá exemplo. Você tem uma transportadora.
aí acontece um acidente. Tem seguro do carro. Aquele problema que teve aqui, teve seguro? Teve. Isso. E aí, tem um seguro lá do caminhão, tem um seguro do carro, ok, bacana. Mas assim, se acontece alguma coisa com o seu colaborador e você tem uma instituição financeira por trás para te ajudar como empresário, a família fica... Os seus amparado. funcionários vão entender também que você está cuidando dele. Um amparo, né? Existe um amparo. Então, assim, você pode perder, que seja por um acidente grave, uma invalidez, ou até mesmo, né, uma ausência, uma morte mesmo. Então, assim, você está com um grupo aí de 100 motoristas. Ele está entendendo que você como empresa, que você está fazendo com o seu colaborador, ainda depois de morte, porque você tinha um seguro. Então, cara, é de suma importância isso. Né? Não é só o cuidado de você colocar, sei lá, contribuir no INSS, que é obrigatório, mas você tem amparo. E às vezes a empresa pequena não tem como ter o dinheiro. E aí? Faz como? Dani, esse é um assunto interessante, porque, assim, de fato, hoje eu acho que isso chama mais atenção, né? E você é uma menina de números. Qual que é a sua taxa de conversão de vendas? Porque, né, eu digo vendas, mas, igual tu diz, continua vinculado à logística, o network seu está todo relacionado a isso. Queira ou não queira, profissionais de logística, grande parte ganham bem, né, tem uma boa condição e a abordagem, de fato, eu juro que eu fico pensando naquela conversa todo santo dia. Ele veio subir na escada falando, olha, você fica falando aí e tal. Sim, porque, cara, eu pego a estrada, tô na rotina muito louca, sou diabético, tem todo um... E aí aquilo fica martelando. Pega o contrato aí. Sinal, eu tô até com seu plano ali, tá? Não, tá ali, tá ali, ó, seu plano tá ali, eu trouxe seu plano já impresso. E vem dar uma carta bonita. Mas isso é interessante porque, assim, a abordagem, eu acho que para qualquer profissional isso em algum momento vai pesar, mas quando a gente fala do profissional de logística, é o cara que ele talvez é um dos mais ausentes no dia a dia ali e você quer, de uma forma ou de outra, confortar. E a abordagem, ela toca de fato em feridas que às vezes você, na loucura do dia a dia, nem presta atenção que isso pode fazer diferença. Como que isso, né? Qual que foi essa taxa de conversão sua hoje, principalmente em relação ao profissional A área da logística é muito alta, tá? Chega a ser 80%. Por quê? Você sempre conheceu alguém que já teve algum problema no seu trabalho. Então, assim, é muito alta. E, exemplo, trabalha em turno, as pessoas já trabalharam em turno, pega muita estrada. Então, é muito tranquilo, realmente, essa taxa de conversão na área da logística. A questão, a observação maior é o quê? Quando você passa do time de fazer. Entendeu? Esse é o problema maior. Por que não vira todo? Porque, às vezes, passa do time, às vezes fica muito caro para a pessoa. Quanto mais velho, mais caro fica. Aí, passou do time. Então, por isso que é importante fazer já esse planejamento muito mais cedo. Porque fica muito mais em conta e às vezes as pessoas também não são aprovadas por problema de saúde. Acredito, tem pessoas que já tomam vários remédios com 35, 38 anos e aí acaba não sendo aprovada. Mas o importante é que quando você mostra, realmente, o pessoal da logística é ótimo. Eu disse, é um público maravilhoso. E ó, no escritório lá, que a gente tem lá, os parceiros de negócio, tem 3 da logística. Tá? Então, lá praticamente 80% são engenheiros, e já tem uns 3 pessoas já da logística. Então, assim, a gente entende realmente o barulho que faz. Sim. A gente, muito bem. E a questão é ter conhecimento, saber que existe. Daninho, eu tenho uma empresa, tô com 200 caminhões. Tô aí, ó, não tô nem preocupado com isso. Muito bom, parabéns, né? Você trouxe aí um legado maravilhoso, deixar 200, 300 caminhões, uma empresa enorme, tudo quitado, sem nenhum financiamento, tá? E aí, como é que faz seu inventário? Sabe que hoje o inventário é 20%, mas de acordo com a reforma tributária vai chegar até 30 e poucos por cento. Não existe sucesso sem sucessão. Então, por mais que você seja grande, você começa a ter um problema de inventário. Então, assim, tem pessoas hoje que tô com 10 milhões. 2 milhões você vai pagar de inventário. E vai tirar da onde? Não tem. Outro item muito importante, sociedade. Hoje você tem uma sociedade normal, você tem sócios, né? Aí você tem a valuation de uma empresa, vou botar assim, 1 milhão, para fazer a conta rápida. 1 milhão. O sócio falece. De onde você vai tirar 500 mil para dar para a família? Vai sustentar a família do falecido?
Quem vai trabalhar no lugar dele? Gente, isso não se sustenta. São perguntas que Isso não se sustenta. faz no dia a dia. Isso não se sustenta. Ah, ele tem um acidente, ficou inválido, não consegue trabalhar. Você vai pagar a parte dele? Ou vai ficar sustentando ele a vida toda? Não dá certo. Precisa de um planejamento, uma policy, para colocar isso aí na CNPJ e você movimentar. Se é uma empresa de 1 milhão, ok, pode ser de 10 milhões, pode ser de 300 mil, gente. Ninguém praticamente tem dinheiro em caixa para pagar a parte do sócio. Você vai aguentar a esposa do sócio aqui trabalhando com você, o filho? Não. Sócio, quem já fez sociedade sabe. É aquela pessoa só, e mais ninguém. E não é só na logística, qualquer lugar de quadro societário é isso. Então, assim, hoje a gente tem um conhecimento muito maior para trazer informação e é um crescimento bastante. Hoje, até agosto, a gente já cresceu 27%. Então, cresce bastante. No Nordeste, sim, a gente cresce muito mais, porque realmente, de 1 ano e meio, a Prudential está trazendo muito mais a região Nordeste. Mas Sul, Sudoeste, já tem bastante escritório. O foco mesmo é Nordeste, de novo, né? Pela expansão aí do Nordeste. Mas é algo que a gente precisa pensar, sim, né? De qualquer forma. O público da logística, para mim, é o melhor, porque eu chego e começo a falar de Adorno. Né? Já chego falando assim, esse Adorno aí. Eu tive uma história muito bacana. Eu fui numa cooperativa de carro. Aí ele falou assim, não, porque o Mercado Livre e tal. Então, assim... Você tem contrato com o Mercado Livre e tal? Aí eu falei assim, como é que tá como é que tá suas reclamações aí? Aí ele, hã? Como é que tá seu NPS? Aí, Eu falei assim, abre aí o Dash. Peraí que eu vou chamar o gerente. Aí eu falei assim, o que foi? Aí ele virou pro gerente, ó, trouxe uma pessoa do Mercado Livre pra te ajudar. Eu falei assim, você tá acompanhando a reclamação? O PNR, paguei e não recebi, que é todo dia. Sim. Aí eu falei assim, você tá acompanhando ele? Você sabe, eu assim, acompanha o número, senão você vai cobrar 2 vezes. Então assim, a gente tem histórias maravilhosas, né? Eu chego assim na operação, uma manutenção, e aí tem lá, proibida Adorno. Aí eu tô lá falando com o gerente, fala assim, é proibida Adorno, nem aquela correntinha ali, ó, daquele seu mecânico ali, ó. Ah, mas tá por dentro da camisa. Assim, é proibida Adorno. Não falou que é dentro ali da camisa. é Adorno. Aí ele começou a rir. Eu não tenho um diálogo de segurança para escrever aqui, não para registrar. Eu disse, pô, Daniel, vai ser para minha casa na próxima vez fazer junto com minha mulher, porque aqui no trabalho você tá dando muito trabalho. Vai para 10 horas de conversa aqui, se a baiana fala. Não, mas Deu vontade de assinar o contrato também? Não, é interessante que são vários temas. Eu tinha uma linha de... A gente sempre segue uma linha de raciocínio, de perguntas e tudo. Só que o assunto, ele é tão instigante... E daí tu deixa, porque é legal o assunto, né? E aí vai deixando, então, né? Mas eu acho que assim, claro, nós já chegamos a quase 2 horas Faz tempo que nós não conversa 2 horas, né? Olha, que horas estão, ó. A Dirce já trouxe até a plaquinha 2 vezes ali. Mas foi bastante experiência. Eu não imaginava. Muito legal. Conhecer você é muito legal. Escutar essas conversas, eu acho que vale daqui a pouco até um segundo bate-papo, porque eu vou virar sócio da Prudential aí. Porque, cara, é muito legal. Mas não se preocupe não que eu vou ter novidades da logística. Tem coisa nova aí, né? Tem coisa nova. Ela queria... A gente queria fazer um lançamento aqui. Tem coisa nova. Mas eu vou dizer assim, eu trabalho com comercial e a técnica, uma das técnicas de ser bom comercial é tu saber contar a história, e ela conta muito bem isso. Tu não quer criar um braço na venda de software de hardware? Vamos abrir a expansão no Nordeste. Mas é bacana a tua experiência, muito legal mesmo. Ô Dani, quem são as tuas referências, né? Você falou de alguns feedbacks, algumas coisas que mudaram a sua vida, quem são as pessoas que, de fato, estruturaram essa mulher forte aí no mercado? Na vida profissional? Pessoal, profissional? Inicialmente sempre meu pai, a gente né? Carrega, né? O pessoal sempre viu meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito forte. Então, assim, quando eu fiz engenharia, meu pai, falar aqui, né, entre aspas, mas isso na minha família é bem normal falar. Ele falou assim, você vai fazer engenharia pra quê? Mulher engenheira só serve pra balançar a bunda, pra distrair peão, e nem bunda você tem. Então, assim, esse era meu pai, tá? Então, assim, eu tive que provar pro meu pai que eu tive que me formar. E quando eu formei, ele foi falar com o meu professor pra saber se eu não pescava. Então, assim, meu pai era muito desconfiado. Só que ele sempre me direcionou a ser forte, aguentar porrada. Então, isso foi o principal. Eu lembro que meu pai, assim, eu não passei na Federal, meu pai falou assim, então você não vai ter carro, não. Meu pai, tem 4 carros aqui, tem nenhum pra dirigir. Aí ele, tudo velho, né? Porque ele gostava de um carro velho. Aí ele falou assim, se vire. Aí minha irmã pagou minha carteira de motorista, né? Aí depois eu dei um som no carro dela, naquela época era caríssimo.
E aí, por isso que eu comecei já a trabalhar, comecei a estagiar. Então, assim, eu precisava de dinheiro. Então, assim, o TPQL, eu precisava de dinheiro. Então, assim, simplesmente, isso me deu muito alicerce. De ter que resolver fazer as coisas. Eu não esperava alguém fazer por mim, mesmo porque não ia ter. Eu tinha que fazer as coisas. Quando eu saí da Bahia, eu tinha uma frase muito interessante que falou assim, que me fez sair da Bahia. Se você não planejar algo para você, você vai cair no plano de alguém. E esse alguém não planejou nada demais para você. Então, você tem que ser o protagonista da sua vida. Tá? Então, assim, eu tive alguns gestores formidáveis, né? O meu primeiro gestor, eu lembro que ele era operador de pilhadeira, ele virou gerente geral, né? Inclusive da ADHL. E, assim, ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Não era o último a sair, não, era o primeiro a chegar. E ele sempre deixava a porta aberta. Qualquer um chegava e falava com ele. Então, assim, ele era muito carismático, muito organizado. Então, trouxe muita coisa boa para mim em relação a essas pessoas, como olhavam ele. Não olhava ele como Deus, olhava ele como uma pessoa próxima. Quando eu venho para aqui, para São Paulo, tive uma experiência muito boa. Esse que me deu feedback, ele era um japa, né? E aí eu dizia assim, quando esse japa abre o olho, tenha medo, viu? Porque aí... Mas ele era muito tranquilo. Ele falava com você, mas com um tom de voz, o Fábio Kimori. Então, assim, pouquíssimo tempo eu fiquei, mas, assim, o pouco que ele falava era muito bom. Né? Então, assim, a gente tudo novo. Então, assim, era muito importante. Eu lembro que nesse feedback não foi fácil para ele dar, porque ele tinha um mês de empresa para mim. Então, não foi fácil para ele. O primeiro lá que tu falou, qual é o nome? O Agixon. Isso. E aí, assim, todos esses gestores, né, tanto o Marcelo Paz, todos os meus gestores, eles tiveram muita interferência na minha vida. Marcelo Paz foi o cara que tentou me tirar da Bahia para botar uma vaga em São Paulo, mas não conseguiu. E quando eu voltei para a DHL, ele quebrou a porta do processo seletivo para entrar no Mercado Livre. E não só uma pessoa boa, mas você tem que reconhecer. Uma vez eu mandei mensagem para ele, né? Quando eu passei dos 10 mil de salário, mandei mensagem para ele todo feliz, né? Dizendo assim, poxa, obrigada, né? Então, assim, a gente reconhecer essas pessoas que é o mais importante. Quando eu volto, né? Não só, né? Indo para o Rio Grande do Sul, a primeira pessoa que me contratou, né? Lá na Bahia, foi o Fabiano Gomes. Eu volto no Rio Grande do Sul com um desafio junto com ele. O Fabiano é um cara que conhece a operação de ponta a ponta. É aquele que parece que fundou a operação praticamente. E numa tranquilidade esplêndida. Então, assim, a gente vai pegando isso. Às vezes eu não tive uma experiência muito longa, porque hoje isso é muito difícil de alguém pegar na mão e fazer você. Não vai acontecer isso, tá? Eu sempre falo isso por mim, esquece. Ninguém vai pegar você na mão. Você tem que explorar o melhor que tem. E você vai pedir ajuda, ele vai te direcionar. Mas não espera que vai pegar a mão. Lembra aquele tiozinho do mercado que veio da roça e teve um cara que pegou, investiu nele, deu faculdade para ele, e ele é o que é, porque o cara fez isso tudo. Não, isso já é raro. Então você tem que explorar os melhores e ter sempre a porta aberta de conversar com todos eles. Mas assim, você realmente ser humilde, entender que você precisa daquilo e você vai lutar por aquilo, é o principal. Não tem a opção de não dar errado, né? Eu sempre digo isso, né? Lá a gente fala assim, existe 2 planos quando você traça sua meta. O plano A, que é realmente atingir, e o B, fazer o que o plano A dê certo. Então isso no cérebro funciona muito bem. Então assim, eu vou fazer isso. Acabou, a limitação está na sua cabeça. Está na sua cabeça. Mas assim, a base da minha família também é muito forte, né? Então assim, a gente tem que trazer muito isso na educação já dos filhos, tá? Então assim, filho quer isso, vai dar, é adulto fraco. Sim. Vai ficar fraco. Então, assim, a gente como pessoa, a gente tem que olhar já a educação dos meninos, porque hoje os meninos, os filhos estão tudo realmente muito mais inteligentes que a gente, né? Mas tem que ter limite, tem que ter disciplina, entendeu? Então, assim, pra mim, meu afilhado uma vez falou uma coisa pra mim que me encheu de orgulho. Ele, pô, minha tia, tô acordando 5 horas da manhã pra correr. Ele tem 15 anos de idade, ele quer ser jogador. 5 horas da manhã pra correr. Eu assim, então você vai malhar comigo. Eu não sou a pessoa que mais malha, né? Mas para ele entender que tem alguém incentivando. Então, assim, incentive as pessoas, né? Não é só o jogador, é o fato dele acordar 5 da manhã, 4h30 para correr, né? Como você porque ele quer aquilo dali. É o esforço do processo, né? Isso. Então, assim, todos os gestores eles tiveram marcas, para mim, muito boas, né? Tenho contato com todos eles, mas especialmente eu digo que é o quê? É a base que você vem de casa. Então, assim, se você não tiver humildade de casa, não tem gestor bom para você. O problema é do mundo, não é seu. Exato. Né? Então, assim, se você tiver uma base boa em casa, de você conseguir respeitar a pessoa. A gente tá falando de princípio básico, gente. Ação. Então, assim, antes de você querer ser um bom gestor, seja uma pessoa melhor.
É só isso. Eu acho que eu vou aprender bastante. Olha, assim, ó, eu acho que a conversa em si nem parece, a gente já tá 2 horas aqui. Estamos cansados, você deve estar cansado também. Mas foi muito gratificante. Não- Eu confesso assim que eu queria ouvir mais. assim, ó, Só que existe o tempo, Exato, tudo. mas eu fica acho muito que longo, assim, ó, mas a vale. conversa em si, ela se encaixa exatamente no propósito do podcast, sabe? Ficou um negócio bem leve Bem e legal. completo, assim, E mudou um pouco. sem a gente fazer todas as perguntas. Nós não mudou o jeito, mas de um lado bom. Sim. Foi muito gratificante. Legal. Eu acho que complementou muito. E é interessante o perfil de abordagem para a logística, né? A gente está falando de uma mulher que teoricamente estudou indústria, passou do e-commerce, hoje cuida da vida na logística, né? Tu partiu para um outro ramo que não perdeu o elo, e eu acho que tu toca numa ferida que às vezes as pessoas que estão no dia a dia de fato não se percebem, porque a nossa vida ela é muito corrida. Muito corrida. O cara às vezes fala, sou advogado, sou um médico, sou isso, aquilo, não tem a mínima noção do que tu vive. Para estar aqui hoje, eu rodei, acho que 600? não, 1.200 quilômetros aí entre Eu desci. desceu Eu desci no domingo de noite para Santa Catarina. Na quinta já eu falei para ele, tem entrevista. Sabia de novo. E domingo já vou descer de novo. E o dia todo trabalhando, enfim, é gratificante. Dani, não tenho palavras para agradecer o esforço, né? Eu sei que tu tem agendas aqui para essas novidades aí, a gente pode marcar coisas novas aí para o futuro para falar disso, né? Não vou entregar o ouro aqui, mas eu agradeço a oportunidade de tu ter vindo, ter aceitado a contar a sua história, ter compartilhado muito conhecimento. Vai dar muito corte isso aqui, então tu vai se ver bastante vai aí. E espero que você tenha sucesso aí na continuidade do teu projeto pessoal, profissional, né? E imagino, né, a gente se conheceu igual por online, tivemos a oportunidade de se conhecer pessoalmente para ver o negócio, né? Tu foi lá em Itapema, ela foi lá em Itapema só para ver o Empório e para aprender, porque tinha investido com a amiga dela e tal. E tá aí conduzindo, tocando para frente. Desejo muito sucesso para ti. Eu também agradeço, aprendi muito, anotei alguns insights aqui, segunda já estou botando em prática. Sucesso aí, foi um prazer conhecer você, muita saúde e prosperidade, eu acho que o resto tu tem força, tem habilidade para chegar nos teus propósitos. Parabéns. Amém. E obrigada aí pelo convite, estrutura maravilhosa, tá? Pessoal aqui muito bacana. Então, assim, clima também maravilhoso, isso que importa, por isso que a conversa flui bastante. Desejo você muito sucesso, muitos seguidores. Por favor, siga, compartilhe. Para você que ficou até o final, dessa vez, né, que não perdeu o tempo aqui assistindo a gente conversar, porque tem... E pense aí na sua vida, né? Vamos deixar os contatos dela. Deixar os contatos aí para tu fazer um seguro de vida, que é muito importante, né? Comissão, tá? Tem aqui vamos dar o cupom, né? Nós nunca vendemos nada aqui. Vamos dizer, você tem um cupom logística fora da caixa. Se tu apresentar com o cupom logística fora da caixa, tu tem um desconto aí de 10%. Vai ganhar um brinde, vai ganhar um brinde. 10% do tempo da tua vida. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau.